Fala pessoal, meu nome é Gabriel Maia, sou coordenador de fisioterapia do Curso Prios. Hoje vamos conversar sobre muita fisioterapia, sobre vida pessoal, sobre residência, sobre concurso. E hoje eu trouxe um convidado especial de longas datas. Vai ter muita história para contar para vocês em relação a tudo isso que eu já falei. E quero apresentar para vocês o meu convidado, Eduardo Tostes. Eduardo, se apresenta aí um pouquinho para a galera. Boa tarde, Gabriel. Obrigado aí pelo convite. Espero que você tenha um roteiro, né? Porque a gente tem históricos de conversas de horas aqui em que a gente faz hiperlinks. Espero que você tenha algum roteiro aí. Imagina que a gente está num bar. Então, você já começou melhorando a situação. Meu nome é Eduardo, eu sou fisioterapeuta formado pelo FRJ em 2008. Fiz residência multiprofissional no Hospital Universitário Gafreguinli, da Unirio, né? Hoje eu sou concursado da Marinha, concurso de carreira, entrei em 2013. E também sou concursado no Pedro Ernesto, né? Lotado no CTI geral do Hospital Universitário Pedro Ernesto, né? Hoje, resume a isso. E parece, né, para quem ouve ele falando assim, parece que esse caminho foi bem simples, foi bem tranquilo, passar na residência, passar em 2 concursos, etc. Mas antes da gente ir para toda essa etapa, né, queria que você falasse um pouquinho lá quando você começou talvez a pensar na fisioterapia, né? Qual foi o seu gatilho, qual foi a sua virada para você pensar em fazer fisioterapia? Como é que foi isso? Então, minha vida é muito ligada ao esporte, né? Eu pratico vôlei de praia já desde o infantil, e aí desde que eu comecei a praticar eu competia na federação, competições de base, muita gente que eu competia contra virou profissional, assim, conheço muita gente que está no ramo ainda, hoje como técnico. Ainda pratico, ainda participo de competição, uma forma de me manter ativo. E como minha vida partiu do esporte, né, meu ciclo de pessoas assim próximas eram pessoas ligadas ao esporte, né? E no período em que a gente está terminando o ensino médio, que a gente começa a pensar em alguma profissão para seguir, algo para fazer no vestibular, todos os meus amigos, praticamente de uma forma natural, né, do pensamento leviano assim, de um adolescente, né, começou a pensar para fazer educação física, né? Sim. Naturalmente, o pessoal que é do esporte pensa muito para fazer educação física. Hoje em dia a gente sabe que se você quiser trabalhar com esporte, não necessariamente só isso, né? Você pode ser um estatístico, trabalhar com análise de desempenho, psicologia do esporte, enfim, tantas profissões que hoje o staff engloba o esporte, né, de alto rendimento. Mas naquela época era educação física, né? E eu via todo mundo indo para educação física, gente, não, tá todo mundo indo, não, eu sou meio contra, então não, mas vou querer alguma outra coisa. Aí um dos meus amigos que jogavam vôlei foi fazer fisioterapia e fez, né? Ele era acima de mim, eu era do primeiro ano na época, do segundo, ele era o terceiro, né? Não sei como é que é hoje, né, que as coisas mudaram, mas enfim, ele foi fazer fisioterapia, isso me deixou me acendeu uma pulgazinha atrás da orelha, fisioterapia e tal, mas assim, não conhecia. Só porque era uma pessoa que escolheu algo diferente. Quando eu estava no terceiro ano, no Colégio Pedro II, no início do terceiro ano, geralmente quando você está no último ano do ensino médio, existem muitas palestras sobre diversas profissões no colégio, né? Para que as pessoas fiquem sabendo disso, é maravilhoso. E teve um fisioterapeuta do Botafogo, por acaso meu time também, né? Que a gente tem muito assunto sobre Botafogo, não sei se vai estar no teu script, mas é tempo de Botafogo. Um fisioterapeuta que era do Botafogo, que eu não vou lembrar o nome dele, eu sempre... Olha, é uma pena, porque é uma pessoa que me deu o verdadeiro estalo, né? Ele foi dar uma palestra no colégio sobre isso, sobre o que ele fazia, e aquilo me deixou encantado, né? E assim, ninguém interagia, e eu ficava fazendo pergunta toda hora, e todo mundo ficava me olhando, desde quando você é interessado nisso, assim? Então, o pessoal achava que era porque ele era do Botafogo, e não, é porque eu comecei a me interessar por aquilo mesmo. Pela profissão mesmo. Pela profissão. Pelo que ele fazia com o esporte e tudo. Daí, então, a partir desse dia eu comecei a pesquisar coisas sobre fisioterapia e eu não sabia, mas aquele dia eu já tinha decidido. Dali pra frente eu comecei a pesquisar coisas, livros, coisas referentes ao assunto, e isso me acendeu. Nesse terceiro ano do ensino médio, eu fiz vestibular e não passei. Na primeira vez eu não passei. Fiquei até perto, mas eu não entrei.
Mas nas públicas, na época, a fisioterapia, só tinha fisioterapia na UFRJ. Isso. Hoje em dia a gente tem no IF também. Isso, também né? na UFRJ. Existem alguns projetos para o ERJ, né? Para a UF já existe um projeto mais forte, né? Mas hoje em dia o IF e a UFRJ. São as públicas. Mas eu decidi que eu queria fazer fisioterapia na UFRJ. Eu decidi isso até por uma questão também financeira, né? Pagar uma faculdade particular exige mais condição. Naquele momento eu não tinha essa condição. Mas minha família tinha como pagar um curso pré-vestibular para mim. Então, eu entrei no pré-vestibular focado em fazer isso. Boa. Né? E foi o único vestibular que eu passei. Porque para todas as outras públicas eu tinha que escolher. Uma eu escolhi nutrição, outra eu escolhi educação física, outra eu escolhi biomedicina. Porque já estou fazendo um pré-vestibular, vou me inscrever em tudo. Alguma coisa. Mas eu só passei para fisioterapia. A gente não tinha o Enem tão forte naquela época. Então, cada universidade tinha a sua prova de vestibular, e a prova da FRJ era uma prova muito específica de raciocínio clínico, discursiva, eram 3 dias, então eu passei o ano inteiro focado naquilo e eu passei bem naquilo. Então, assim, eu escolho fisioterapia de uma forma meio enviesada pelo esporte, né? Mas assim começa a minha decisão para entrar na faculdade e eu consigo no 2º ano. E isso a gente está falando de que ano? Eu passo no vestibular de 2003 e entro em 2004 na faculdade. 2013. É muito parecido comigo a sua história, porque eu também estava nessa transição de algo que conectasse esporte com medicina. E eu venho de uma família toda médica, então eu enfrentei uma barreira que todos queriam que eu fosse médico. Infelizmente, ou felizmente, na época, eu prestei vestibular para medicina para a UF e passei na reclassificação. E isso foi muito duro, eu provar para meu pai que eu queria algo que não era medicina. Então, ele me falou que era subemprego quando eu conversei com ele. Mas eu tive a mesma coisa, eu estudava no Abel, lá em Niterói, e aí estava tendo um dia de palestras vocacionais. Eu lembro era o coordenador na época da Veiga de Almeida, e aí quando eu assisti eu falei, cara, é isso que eu quero, um pouco de educação física, com um pouco de medicina e pelo esporte. Porque ele também bateu muito na questão do esporte, que eu acho que naquela nossa época, era talvez a grande... né, base da fisioterapia. Aí ao longo... Talvez anos antes, né, o Romário, o Ronaldo ficaram muito em evidência pela questão das lesões, né? O Newton Petroni, o Filé ficou muito famoso. Então, Cria R9, então, né? Então acho que a fisioterapia e o esporte, ele em relação à mídia, né, ele vem muito forte. Lógico que depois a gente vê que é um mundo que só se expande até hoje está se expandindo. Né? Eu vi você falando de oncologia ontem, então é uma coisa que está em crescimento. Que é o grande então, momento. assim, existem muitas áreas. Mas é muito legal, a gente chegava pelo esporte, aí depois ao longo, né, a gente vai falar da graduação, aí eu fui falando, não, o esporte é esporte, fisioterapia é fisioterapia. Mas muito legal. E isso a gente está falando, né, de 2003, 2004, e é muito interessante que essa parte também não sabia, né, que você no primeiro vestibular você não consegue... né, a aprovação, e isso acontece muito hoje com essa atual geração, que na minha perspectiva, hoje como uma pessoa mais velha, para mim é uma geração muito imediatista. Sim. E para muitas coisas que a gente vai estar fazendo na nossa vida, o resultado né, ele não chega na forma imediata. E talvez a gente teve uma formação educacional, não sei, dos nossos pais, etc., um pouco mais diferente, não, que a gente precisa tentar, né? E essa questão de você não ter desistido, né? Não, eu vou fazer, vou ver uma forma de me preparar, né? Isso foi muito legal. Isso partiu de você ou partiu da sua família? Como é que era isso? Primeira coisa, quando eu não passei no primeiro ano do vestibular, eu não fiquei chateado, assim, tipo, caramba, não passei, vou tentar alguma coisa, isso. Eu não passei, o que eu vou fazer agora para passar? Então, muito disso. Acho que muito da nossa conversa ao longo do tempo aqui vai voltar à questão do esporte, porque eu tenho muito enraizado os princípios mesmo, né? De disciplina, de treinamento, de superação, preparação. Então, quando eu não passei, o que eu tenho que fazer para passar? Né? E eu tive uma conversa com minha família, né? Em especial com minha irmã, que era professora. Boa. E aí eu falo, não, eu quero isso. Você quer isso? Beleza, só tem como pagar 1 ano de pré-vestibular. Você tem que fazer, tem que passar. Não, tudo bem. Assim, tranquilo, não confiante que eu ia passar, mas que eu estava disposto a fazer aquilo, né? Eu tenho total noção que
nesse período, né, minha família deu condição de que eu não trabalhasse. Então isso faz total diferença, você trabalhar e estudar. Né, você tem muito mais... Eu também tive isso. Na época eu ainda competia, então eu consegui conciliar tudo junto, né? Então eu tinha uma boa disciplina para conciliar. Eu tinha um horário que estudava, saía do estudo, ia treinar, saía do treinamento, voltava, descansava, estudava mais um pouco, malhava, porque tinha que malhar por causa dos torneios de treino. Então eu tinha uma rotina muito regradinha e eu tenho certeza também que essa questão de você ter essa condição de não precisar trabalhar nesse momento, não tinha condição para ficar pagando particular, nem muitos anos de pré-vestibular, mas naquele momento eu só tenho para esse ano. Beleza? Beleza. E aí segue dessa forma. Isso ajuda, isso é muito legal. E aí, né, puxando um pouquinho para essa área de esporte, né, acho que se não fosse a fisioterapia, teríamos aqui um atleta olímpico aqui, ou pelo menos que chegasse nas etapas, pelo menos, de classificação. Então a gente vai falar um pouquinho que eu gosto dessa carreira dele, né, dentro do esporte, do esporte específico que ele vai contar, e que até hoje ele continua vencendo, continua Campeonato Brasileiro, hoje representa a Marinha dentro desse esporte. Então conta um pouquinho pra gente que esporte é esse, sim, como é que foi esse encontro. Como falei, né, eu faço vôlei de praia desde os 12, 13 anos, assim, uma idade até tarde, né? Muita gente fala que eu sou alto, tenho 85 para o esporte, nem sou alto, né? Eu gostava muito realmente até hoje, né? Participo de competições. Na semana que vem a gente vai ter o Campeonato Brasileiro Master e nos últimos 2 anos eu e meu parceiro de Niterói, né? Eu sou bicampeão, eu vou brigar pelo tri, é difícil, é puxado, mas eu gosto muito, isso me mantém ativo, né? Eu não gosto de ir para academia, mas se eu tiver que ir para academia fazer um treino específico, eu vou. Que é uma coisa que me mexe, né? Boa. E aí, se eu não tivesse, assim, eu não penso se eu não tivesse sido, mas assim, com certeza, existiu uma transição muito tranquila, porque quando eu atinjo 22 anos, porque a base vai até os 21, né? A partir de 22 você é adulto, competição adulto o tempo inteiro. E eu tô no meio da faculdade nesse momento. Então, eu tô tranquilo, porque eu tenho uma noção de que é muito cedo que a gente faz as nossas escolhas para a universidade, né? E é natural, às vezes, você desistir no meio do caminho ou depois achar alguma outra profissão, né? E eu, desde o início, eu tinha tranquilidade que era aquilo que eu queria. Então, a partir do momento que eu chego estouro a idade, né, da base, do sub-21, em que eu teria que treinar muito mais para poder competir, malhar mais pesado e tudo, eu teria que dedicar mais tempo àquilo, só que eu já estava muito envolvido com a faculdade. Eu estava indo do 4º para o 5º período de faculdade. O 5º período na FRJ, não sei se ainda é um dos períodos mais pesados. Sim. Onde você entra com fisioterapia neurológica, fisioterapia aplicada a pneumo, pediatria, aplicada a ortopedia. Então é um período que é muita disciplina. Então eu estava super tranquilo que eu ia continuar treinando e tudo, mas que eu não ia competir. Mas só para ter uma ideia assim de nível de intensidade, tipo, eu paro de competir em dezembro e em janeiro, tipo, eu ganho 5 quilos assim. Não é nem por causa da questão do fim do ano, porque o ritmo de treino era muito forte. Mas quando você diminui esse ritmo de treino, você continua, né? Se alimentando da mesma forma e tudo, e rapidinho eu ganhei 5, 6 quilos. E o caramba também é um susto, porque você não percebe. Você tá numa rotina, você não percebe a sua rotina, né? Mas eu conheço muita gente, eu teria que me dedicar muito mais, se eu ia conseguir ou não, realmente eu não sei. Eu falo pra muita gente, eu sou carne de pescoço, sou bicho ruim, eu ia tentar, mas eu nunca sofri por isso, de verdade. Também, nunca sofri. Eu gosto de competir, gosto. Mas eu nunca sofri por isso porque eu tinha total tranquilidade do que eu estava escolhendo ali, que era seguir. E na faculdade, não tinha deve falar desse período, mas eu me envolvi muito com muita coisa. Então eu já estava totalmente envolvido com a faculdade, em vários projetos, monitorias, enfim. E isso tudo faz diferença para frente depois. Eu tenho total noção. Na hora eu não tinha dúvida e depois eu só ratifico a minha escolha, assim. Não que eu fosse escolher entre um e outro, mas que eu não, agora eu vou ter que parar de treinar, agora eu vou ter que diminuir. Não, nem um pouco. E hoje você leva isso de uma forma muito mais, né, muito natural. Sim, às vezes meu treino tem que ser 6 da manhã, porque é o único horário que tem, 6 às 7, depois eu tenho que trabalhar, mas é isso, é uma coisa que me mexe. Prefiro dormir cedo para poder treinar do que às vezes ter que me alongar e tudo dentro de uma rotina de 2 como você falou, não é que você escolheu entre o vôlei e a fisioterapia. Não. Acho que elas se encontram. Também tive um momento de ter que diminuir uma entrega para me envolver mais com a fisioterapia. Né? Eu sempre também tive um envolvimento muito grande com a música, com a noite.
E chegou um momento que eu precisava acordar bem, que eu precisava estar bem. Escolhas, né? Ao longo da vida, tudo são escolhas. Mas hoje, né, e depois, como você, eu consigo me envolver de uma forma até muito melhor com a música, como eu também acredito que você com o esporte. E agora, cara, eu queria saber, beleza, o Eduardo entra na universidade, né? E aí agora eu já posso até transitar agora de Eduardo, pessoal, para Índio. Ele vai contar essa história desse apelido também pra gente, que é dessa forma que o mundo da fisioterapia o conhece. Então, a partir de agora, só chamaremos o Eduardo de Índio, porque agora ele já está virando o Índio. Então, e aí, como é que essa entrada é a entrada tanto no sentido dos estudos e também no sentido das afinidades com a fisioterapia? Como é que foi isso? Olha... E o apelido, lógico. Sim, o apelido, né? O apelido, o Índio já tinha esse apelido do Colégio Pedro II, né? Um amigaço meu, o Fifo, que hoje é até ator da Record, também participa das novelas, excelente, tinha colocado, mas era uma coisa muito do nichozinho ali, sim, né? E tudo. Meu irmão mais velho tinha um apelido também de Índio, então era mais fácil pegar. Mas não tem link nenhum com a faculdade, né? Quando eu entro, você tem o trote na faculdade. Sim. E uma coisa que pega muito na faculdade são os apelidos no trote. Né? Você ganha um apelido no trote, você leva pro resto da vida, principalmente se você não gostar. Então, hoje em dia... mas não que eu não gostasse, né? Mas se você não gosta, sabe que é aquilo, né? As pessoas caem em cima. Meu cabelo não era assim, eu tinha cabelo asa delta maior, porque na Marinha não pode, né? Sim. Você pode ter hoje em dia, mas... Cabelos lisos. Cabelo liso, então eu era torrado de praia, magrinho, alto, então tinha um jeitinho meio, essa fuça aqui indígena. A minha mãe é boliviana, por isso eu tenho esses traços, né? Mas eu tinha bem as características e foi um apelido de trote. E aí pega realmente pra sempre ali, né? É uma coisa que foi orgânica, né? E aconteceu, eu não falei pra ninguém que meu apelido era esse e tudo, mas pegou no trote e ficou. Né? Então, eu entro na faculdade pensando no esporte. Ponto. Sim. Né? Não obcecado, mas pensando nisso. Então, eu entendia tudo que envolvia o esporte, eu dava um pouquinho de atenção a mais. Principalmente quando a gente começa a ter aulas de ortopedia, clínica mesmo, aula prática. Até clínica. Anatomia, né? Propriamente, então, né? Músculos, né? Esse é um ponto importante, porque por causa disso, da questão da vivência do esporte, eu busquei ser monitor de anatomia. Eu fiquei 3 anos na anatômica, 3 anos seguidos. Boa. Como monitor de anatomia. E eu sempre estudando para dar aula para os outros cursos, né? Assim, para mim mesmo, mas é uma coisa que eu descobri que eu gosto, né? De estar sempre discutindo aula e tudo. E aí, o mais engraçado é que um negócio muito legal, assim, eu não tinha feito estágio até o 6º período, né? Que é o período que se pode fazer estágio daí para frente, né? E aí eu fiz um concurso de acadêmico bolsista para PM, né? Eu fiz... Minha história de concurso começa aí, nesse momento. Provas, né? Provas de processo seletivo. Provas de processo seletivo. Começa aí. Tinha um concurso para acadêmico bolsista da PM e acadêmico bolsista da prefeitura. Não sei se existe ainda da prefeitura. Da prefeitura existe. Da PM... PM volta, sai, volta, mas... E eu morava na Tijuca, né? O Hospital Central da Polícia Militar ficava 20 minutos andando da minha casa. E o Centro de Fisiatria e Reabilitação ficava em Olaria. Eu teria que pegar 2 ônibus e tudo. Então fui fazer a inscrição. Fui fazer a inscrição com o meu pessoal da minha turma, né? Todo mundo já decidido. Esse pessoal vai fazer para fisioterapia e reabilitação lá em Olaria. E esse pessoal aqui que é mais da respiratória, que curte, vai fazer para o Hospital Central da Polícia Militar. Na hora da inscrição, na hora de marcar o X, para qual você quer? Na hora de marcar mas esse aqui fica 20 minutos da minha casa, vou marcar esse. E marquei, e a gente está indo embora para aula. E aí, todo mundo, Andy, marcou o quê? Marcou o quê? Eu marquei para HCPM. Você tá maluco? Mas é prova de ventilação mecânica, de respiratória, de pneumo, e a gente estava começando o 5º período, eu não tinha tido nada disso. E aí eu tive um estalo. Verdade. Por que eu fiz isso? Vou ter que estudar agora. Juro pra você. Não. Então, assim, isso já soa com desafio, porque eu sou movido a essas coisas, desafio, né? Desafio é questão de esporte. Não tem como. Alguém me desafia, tipo assim, você não vai me ganhar, tá bom. Ele já dá aquele negócio. E aí eu realmente comecei a estudar coisas que eu nem tinha tido na faculdade.
Então eu tinha que competir com pessoas de um período acima. E a turma acima de mim é aquela turma que todo mundo tem CR acima de 9,5. Talvez nomes aqui de referência dessa turma, só pra você saber, né? A Issa, que... Galera pesada. Rainha de concurso, né? Kelly Corte, Cristiane Fialho. Nossa Senhora. Assim, daí pra cima, só gente pesada, assim, que desde essa época de faculdade eram pessoas extraordinárias. Você vê que depois o tempo só mostrou que elas teriam o espaço delas, assim... Pra todo mundo. Pra todo mundo. Então eu pensei, cara, eu vou ter que competir com essa galera, então eu vou ter que estudar, né? Porque é nisso, também me inscrevi, eu quero passar nesse negócio. E aí eu comecei a estudar coisas que eu não sabia. Não tinha nada ainda. Não tinha nada, eles estavam estudando coisas de 6º período, eu estava no 5º começando, e eu tinha que estudar coisas do 5º e do 6º. E eu tive que fazer, e fiz e passei. Né? Passei em 2º nesse concurso, eram 5 vagas. E aí, para não realmente, para não tirando assim, a projeção que eu tinha feito, tinham 5 vagas. Sim. Né? Eu passei em 2º e as outras 4 vagas eram dessa turma que era acima de mim. Você viu como essa turma era pesada mesmo. Sim, né? pô. Então, tanto que uma dessas pessoas que fez esse concurso e passou é Paula Leles, que também entrou no concurso da Marinha junto comigo. Sim, sim. Né? Então, também outra pessoa gigante, né? E aí é isso, assim, aí do nada minha vida dá um 180, porque eu estava todo direcionado para o esporte, aí de repente eu passo num setor que eu vou cair num CTI, em que eu nunca tinha entrado no CTI. E aí eu começo a ter que ir agora, eu tenho que estudar esse negócio, sabe? Porque aí muda do nada, né? As coisas, por causa de uma escolhazinha, eu tive que... Transitar. De forma natural. Natural. Mas olha que... Que doideira, né? É o destino. É isso. Não tem como. O destino ele vai encaixando as peças, né? Fez você marcar aquele X ali, que é um X que começa... É um X importante, que você traz aí o seu primeiro processo seletivo. Assim, eu passei também na prefeitura. Eu passei em 2º também na prefeitura. No mesmo ano? No mesmo ano. E eu lembro, assim, de uma coisa de competitividade. Eu passei quando saiu nota, eu passei em 2º, empatado com uma fisioterapeuta, que eu até lembro o nome dela, foi marcante. Sheila Balaciano, não sei como é que ela tá na vida e tudo. Mas um beijo, Sheila, pra você, porque... Assim, depois eu bati muito palma pra ela, mas assim, eu errei umas 2 questões na prova em que eu fiquei assim, caraca, eu não posso errar isso. Né? Boa. E aí, quando todo mundo me dando parabéns, você passou em 2º, assim, 50 vagas, eu passei em 2º, aquele auditório lotado, eu sendo chamado em 2º pra receber, e você via minha cara, assim, tipo... Não tô feliz. Não tô feliz, sabe? Não tô feliz, eu tinha que ter passado em primeiro, justamente por isso, é uma questão de competitividade, esporte. Eu passei, beleza, eu quero mais. Passei, fui bem, beleza, mas eu quero mais. Então é uma coisa que sempre me moveu de puxar. Que eu acho super... É isso. A forma se você consegue equilibrar isso, você entende como um desafio, sobre se entregar nada melhor. Contra a... Marcou o nome da Sheila? Marcou porque foi ela que foi na minha frente. Mas nada contra ela, pelo amor de Deus. Né? Eu sempre bate palma, a gente no esporte tem isso também de... alguém tem que perder, a gente tem que reconhecer o mérito do outro, isso, cara. E bateu palma, cara. Não precisa, ganhou, ultrapassou nada disso, a gente reconhece. E esse reconhecimento é legal, porque é a partir do momento que a gente começa a reconhecer pessoas que estão na nossa frente, mesmo no meio acadêmico, você fala, não, também quero estar ali. Referência. Eu quero chegar ali. E isso precisa continuar ao longo da vida toda. Eu continuo correndo atrás de pessoas que estão ainda acima e eu quero estar também lá em cima. Né? Eu acho isso super natural. Eu acho que todo mundo deveria ter isso para se mover. Eu acho que a partir do momento que você não quer mais estar perto das pessoas que, estão fazendo a profissão lá para cima, então, para onde que você está buscando ir? E essa questão do teu processo, cara, nossa, essa conversa a gente nunca tinha tido, mas são histórias muito semelhantes. Porque eu, na minha faculdade, no 4º período, vou fazer a minha primeira prova também para a BBR, a Associação Brasileira, que lá era um estágio que vinha de tudo. Talvez o mais forte, né? Mais famoso, mais forte na época, né? E passava em tudo. E eu sempre tive isso. Eu quero ver um pouquinho de tudo, porque eu já estava um pouquinho inserido no hospitalar por conta da iniciação científica. Então, eu já estava vivendo um pouco do hospital e eu já sabia também, e ao longo, né, você foi decidindo, eu já tinha decidido que o hospital era um ambiente que eu queria estar mais também.
E aí, cara, eu tive a mesma situação que você. Eu estava no 4º período, né? A minha universidade eram 8 períodos, então eu não tinha visto nenhuma disciplina ainda específica. E fui fazer uma prova com uma galera que já tinha feito 6º, 7º. E eu falei, e é isso, aquilo me soou como um desafio. Eu falei, cara, agora é que eu vou passar. Porque eu tô no 4º período raiva, né? e vou comer. E igualzinho, no meu eram 7 vagas, eram 5 para a parte da manhã e 2 para a parte da tarde. E aí eu passei em 4º lugar. E é isso, pô. É um sentimento muito, muito legal. Assim. Primeira, você faz uma prova e que você. Que você pô, não estava. Tinham pessoas no melhor momento, mas Sim. sobre isso. Você e aí tem eu que queria conquistar aquela vaga, né? Você tem que pegar para você. Trazer ela para você. Isso. E quando você conquista, você vai ter que correr atrás do conhecimento. Você vai parar num lugar que é onde as pessoas que já estão te esperando estão entendendo que você também não é um bobo, né? É mais ou menos isso. E aí eu queria te perguntar, qual é o ponto, porque você não teve a disciplina, como você já falou, e foi para uma prova para fazer sobre um conteúdo que você não tinha tido. O que você acha que você fez, né, em termos de estudo, em termos de na prova, enfim, o que você acha que foi o diferencial para você ser aprovado junto de pessoas que já tinham tido a disciplina, mas que talvez, enfim, não se dedicaram, não se prepararam. Enfim, o que você acha que foi o diferencial ali nesse momento, na graduação? Beleza. É uma coisa que eu carreguei para a vida inteira que eu não entendia, só depois de passar todo esse processo eu entendo. Aquilo para mim não era um esforço na faculdade estudar. Para mim era muito prazer. Eu gostava muito daquilo tudo. Né? Lógico que você tem preferências por disciplinas ou umas ou outras, mas para mim era muito prazeroso estar ali. Né? Eu participava de muita coisa. A gente sempre brinca, né, quando você fala com acadêmicos e tudo, que a sua base tem que ser forte. Né? E a base para fisioterapia, né, anatomia e fisiologia. Né? E eu estudei muito anatomia, fiquei 3 anos anatômico. Fisiologia, eu estudei bastante quando a gente passa pelo ciclo básico. Né? E teve uma coisa muito específica que aconteceu no 5º período, no início. A gente chega no 5º período, como eu falei, porque é o período difícil, é o período que puxa muito, que a gente vai ter disciplina específica e para saber, né, raciocinar, para saber desenvolver o raciocínio clínico de acordo dentro das disciplinas específicas, você tem que ter uma base forte, né? E não adianta você começar a falar de técnicas se você não sabe... Onde está o músculo. Onde é que está o músculo. Para que da técnica se você não sabe a orientação dele, a função, inervação, enfim. E no início do 5º período, eu e um amigaço assim, de faculdade, Leonardo e Paula. Ele é osteopata hoje em dia. Ele foi nadador também, ele vem do esporte também. Eu lembro dele contando que ele vencia o Thiago Pereira, o nadador, mas aí de repente o Thiago Pereira explodiu e foi para a Olimpíada. Caraca. Né? Ele é nadador também, competidor. E a gente se juntou e começou a meio que estudar junto e montar aulas de fisiologia neurológica, fisiologia respiratória, para que a gente pudesse discutir em grupo com a nossa turma. Para que a gente melhorasse nossa base. Legal. Para poder enfrentar melhor o período. E acabou que no início vinha muita gente, depois foi diminuindo e foi sobrando pouca gente, mas eu e o Léo sempre estudando juntos, montando um cronograma, estudando isso, aquilo. Eu sei que tem muitas vias ainda, vias referentes que eu sei ainda daquela época. Só por conta daquele estudo. Daquela coisa que a gente estudou. E eu funciono muito bem discutindo. Né, estudando e discutindo, trocando ideia, que tem gente que funciona só escrevendo, escrevendo, cada um tem seu método e o importante é que você faça de alguma forma. Mas eu funciono muito bem assim. E a gente dava um jeito de arranjar uma sala naqueles subsolos do fundão, do CCS, uma doideira, uns lugares assim, a gente pedia para não sei quem, para liberar a sala pra gente, a gente conseguia e fazia aula lá. Então a gente fez isso nesse início do 5º período. E aí nisso eu entrei nesse ritmo já. E eu comecei, e aí assim, quando saiu o Acadêmico Bolsista a prova, eu peguei o edital, li, peguei as referências e os temas e fui dissecando cada um deles. Bom. Dentro disso também, eu consegui provas antigas do Acadêmico Bolsista, da PM, e eu ia fazendo essas provas, né? E o que eu ia errando, eu ia pegando e estudando o tema. Então foi muito simples
Parece simples, né? Porque isso demanda tempo, né? E assim, eu fiz isso sem orientação, né? Quando você está dentro de um curso, você tem alguém que possa te orientar, gente, você economiza muito mais esforço. Muita gente fala, você tem que sofrer para poder dar valor. Cara, se você puder não sofrer e conseguir, é muito melhor. Otimizar. Mas se você sofrer no processo e que aquilo gere uma casca, gere um conhecimento aprendizado. Mas se você puder otimizar o tempo desde sempre, né? É melhor ainda. Então eu fiz isso, peguei provas passadas, né? Peguei os temas que estavam no edital, né? E aí eu fazia uma coisa que era muito doideira, assim. Eu lembro que na nossa biblioteca do CCS, o CCS fica no fundão, Centro de Ciências Sociais, a gente não tinha o Egan, um livro famoso de fisioterapia. Até hoje, referência das bancas. É isso. Se eu não me engano, eu doei uma cópia do Egan para o CA, Centro Acadêmico, não sei. Mas não tinha. Então eu comecei a fuçar em tudo quanto é biblioteca, onde é que tem esse livro, porque eu percebi que muitas questões caíam desse livro. Sim. De que a teoria vinha muito daí. Então eu preciso estudar daí, aquilo que eu não sei. E eu ia... Aí a biblioteca, eu descobri que esse livro tinha na biblioteca da Estácio Rebouças. Sim. A biblioteca abria às 7 da manhã e fechava às 10 da noite. Eu passava na biblioteca às 7. E lá você como externo, você pode pegar o livro, mas tem que devolver no mesmo dia. Entendi. No final então, do dia, até o final do dia. Eu saí. Então, nessa época, 7 da manhã chegava na biblioteca, pegava o livro, passava o dia com ele dentre aulas e tudo, estudando. Aí eu ia pra aula, dava monitoria, saía da monitoria, ia treinar, depois ia dar outra monitoria, que eu também dava 3, 4 monitorias, fazia um monte de... Cara, eu fiz muita coisa mesmo. E aí, pra 9h45, tá chegando no Estácio Rebouças e devolver o livro. Eu fiz isso por, te falar, semanas. Então, eu ainda devolvi ainda, nessa época ainda, eu devolvi o livro perto de 10 da noite, depois eu ia malhar ainda, que era a hora que tinha, por causa do treino, eu ainda estava competindo. E aí, dia seguinte, de novo, acordando, e lá 7 da manhã pegando o livro, porque eu tinha que chegar cedo, porque ninguém podia pegar aquele livro. Porque senão eu não ia pegar, eu não ia estudar. Então, a partir desse momento, por isso que eu falo que é a primeira, que é o start nos concursos, porque eu entendi um método que funcionava para mim. Sim, você achou seu método. Achei ali e eu não percebi, porque como deu certo, o que eu fui fazendo para os outros? Repetindo. E repetindo. Né? Hoje é simples de falar? Mas eu fui motivado por um desafio que eu precisava correr muito atrás. Que nem você está falando. Eu tive que pegar essa vaga para mim. Essa vaga, se eu faço em iguais condições, se eu faço numa prova normal com o pessoal, eu não pegaria essa vaga. Eu tive que buscar essa vaga para mim. Então eu entendi um método e eu acho que isso foi muito determinante. O início do 5º período, em que eu e o Leonardo e Paula, a gente começou a montar essas aulas para poder suportar bem o 5º período, e aí eu entrei num ritmo de estudo em que teve essa questão do concurso, eu precisava desse livro, e aí eu tive que pegar, então eu entrei num ritmo até fazer a prova. E aí, daí para frente, eu entendi que isso funcionava comigo. Muito bom, cara. Nossa, isso é muito legal, né, pessoal? Porque, Eduardo, ou Índio, existem muitos questionamentos referentes a mim e etc. Gabriel, quando eu começo a me preparar, né, e o aluno da graduação me perguntando, e também o profissional que já está formado, ele fala, Gabriel, quando eu começo a me preparar? E é isso precisa... Você precisa buscar um desafio, né? Seja um desafio de querer estar numa posição melhor, seja do ponto de vista de autonomia profissional ou financeiro, né? Eu acho que tem que ter um desafio interno, né? Alguma coisa tem que te provocar, né? Então, e o que você falou, e você tem que buscar um método diferente do que a manada faz. E às vezes essa manada, ela pode até estar à frente, entre aspas, de você, como eram seus, né, os outros candidatos que já tinham tido a matéria, como a gente acaba enfrentando no concurso, às vezes com pessoas com 10 anos, de 15 anos de profissão, e a gente vê que o que acontece é muito o que aconteceu com você. Normalmente, aquelas pessoas que tiveram um desafio dobrado de correr atrás de um conteúdo ao qual elas eram fraqueza ou não tinham dado, ela corre, enquanto o cara que já teve, ele se coloca numa comodidade e ele acha que automaticamente ele está pronto para aquilo,
porque ele está ali atendendo aquilo e a gente sabe que na prova não cai o que a gente está atendendo. Vou combinar com a banca para cair o que eu sei, né? Não tem como. E isso é muito legal. Então, escuta esse conselho do Eduardo sobre se preparar, sobre criar uma metodologia de estudo. Como ele falou, é lógico que existem cursos que te dão esse direcionamento, mas mesmo que você tenha seu direcionamento, você ainda precisa encontrar a sua fórmula muito específica. Eu falo muito para os alunos. Eu dou uma metodologia, mas ainda assim falo, cara, use das suas habilidades para memorização. Eu estudo falando alto, eu preciso falar. Também se eu escrever, eu não tenho nenhuma memorização. Então, você precisa ainda achar, né, as suas especificidades, como você falou muito. E aí... Rapidinho, antes de você fala, entrar. lógico. Falando disso, me vem uma pessoa na cabeça, assim, que eu acho que vale a pena você conversar, assim, disso já não conversou, a Beatriz Coutinho. A Beatriz Coutinho, sim. Foi residente do Sim, UP, se formou, ficou 12 anos 12 fora. anos afastada. 12 anos sem tocar Uma na das profissão. melhores residentes que eu tive como coordenador. E ela teve que correr atrás triplicado, quadriplicado, e assim, a história dela E a Beatriz, né, que o Eduardo está falando, né, ela foi nossa residente enquanto eu estava como coordenador, ela era representante dos residentes. E eu falei uma vez com ela nessas reuniões assim, falei que a Beatriz ela era uma pólvora. Só bastava a gente riscar ali. Sim. Que ela pegava o conteúdo de uma forma muito mais efetiva, muito mais eficaz de quem tinha acabado de viver o conteúdo. Ela tinha fome. Ela tinha muita... Ela tinha fome, ela tinha sede. Isso, nossa, a Beatriz, para mim, tenho aí o tempo de UERJ aí, tá entre meu top 5 de melhores residentes. Superação, assim, acho que ninguém supera. E hoje trabalhando aí, tá lá no Pedernete, tá na Fiocruz. E é excelente pessoa e profissional, né? Ela tinha já uma postura, esses 10 anos contou muito também como postura, que ela tinha uma coisa que outras, né, não tinham, né, ou que demora a desenvolver. Ela já chegou com muita postura e com muita fome e sabendo o que ela queria ali dentro da residência, né? Isso é um ponto muito legal, que é para onde a gente vai agora. Porque eu sei que esse estágio aí, com certeza, ele teve alguma influência, né, nessa reta final da graduação para você começar a pensar na residência, né? E também nessa transição, né, do esporte, né, da trauma. Eu sei que ele gosta também da trauma, ele gosta da neuro, mas é uma transição que a gente, né, lá na frente a gente vai entender, né, para cardio, resp, terapia intensiva. E aí eu queria saber como é que chega essa questão da residência para você, como é que chegou, professor, amigos, etc. E aí, como é que é essa entrada, como é que foi a sua preparação, os estudos, enfim. Vai embora aí, vamos embora para a residência. Beleza, assim, em relação à residência, eu me formo em 2008 e eu entro na residência do Gafré em 2011. Então temos 3 anos aí. Tem um gap aí que nem tudo são flores, né? Eu falo isso na residência, o pessoal ri, nem tudo são flores. Então, quando eu me formo em 2008, eu passo no concurso de aperfeiçoamento profissional na FR. Na FR, lá em Niterói, fisioterapia respiratória. Eles tinham quase um programa parecido com a residência. Isso, que era um ano. Era um ano, né? Sim, eu lembro. E eu, na faculdade, uma coisa que os professores na FRJ, assim, pelo menos lá, assim, adoravam, os supervisores também, era que eu era muito questionador. Questionador não de espizinhar, né? Sim. Mas por que isso? E aí a pessoa respondia, ou eu não tinha certeza, e nem todo mundo tem que saber tudo. E aí no dia seguinte eu já estava com tudo escrito, estudado e tudo, porque aquilo me movia, né? Eu gostava daquilo. Eu questionava, mas para saber, né, mesmo. Então meu mundinho era que aquilo que eu fazia era muito legal, era muito bom, e aquilo me trazia conhecimento. Sim, boa. Só que aí eu vou para a FR e eu começo a ter problemas por causa disso. Eu era mais jovem também, né? Os nervos vão à flor da pele mais rápido, né? Mas, assim, eu comecei a perceber que esse meu jeito incomodava algumas coisas. Por quê? Porque isso gera... faz com que a pessoa saia da zona de conforto. Justamente, a outra. Né? E eu comecei a ter problemas pessoais mesmo. Sim, né? As pessoas acabam levando pro pessoal. Isso, levou pessoal. E aí, quanto mais as pessoas tentavam bloquear, isso pra mim é impossível. Né? Eu passava por cima, e passava por cima.
E, assim, eu sei que em certos momentos eu perdia a mão mesmo, gerava um desconforto, um desconforto proposital. De verdade, eu não acho isso bom. Eu não acho isso bom. Foi sua atitude do momento. Não, mas eu precisei passar por isso para entender que eu tenho que saber lidar. Desenvolver isso ao longo do tempo. E tem hora que você tem que pesar a mão e tem hora que você tem que realmente, né, ser um ser político em poder, né, permear em diferentes meios e saber entrar em todos os meios de formas diferentes. Boa. Né? E aí eu tive, assim, duas experiências que foram marcantes aí na FR. Primeiro, né, lidar com pessoas diferentes do que eram do meu nicho e que realmente o mundo não é como eu acho que deveria, né, ou como eu quero. Então você tem que realmente desenvolver essas habilidades para poder, às vezes, adentrar em lugares que você às vezes não é bem visto, não é bem quisto, ou que você quer fazer uma coisa que não vai conseguir. Né? Isso, muita gente passa frustrações com isso durante a profissão, né? Você lida com pessoas quando você se forma e você, assim, as pessoas elas são diferentes, então você tem que saber lidar com isso. E aí, consequentemente, né, eu não consegui terminar a FE. Eu fui convidado a me retirar no meio do processo. Né? Isso foi um choque para mim, né, porque durante toda a faculdade meu comportamento era visto como um comportamento de alguém que está querendo informação e tudo. Então isso para mim foi um choque, então foi um aprendizado importante, né? E também foi a primeira vez, assim, que eu tive maior contato com outras profissões. Porque esse é um concurso que entrava... Não que no estágio eu não tivesse participado, não que no CTI, no estágio do CTI eu não tivesse entrado em contato com outras profissões, mas que eu acho que a gente começou a trocar muito mais, desenvolver coisas que a gente não entende, porque... a gente mal sabe de todas as áreas que tem fisioterapia, imagina das outras profissões. Sim, né? sim. Então a gente tinha muitas reuniões com fonoaudiologia. Sim, a FR tem esse ponto forte. Um ponto muito forte. Então a primeira vez que eu tive, né? Recentemente eu encontrei uma grande amiga minha, fonoaudióloga, Luciana, que hoje está no Gafre. Né? Então ficou uma amizade muito grande, conhece outras pessoas, né? Mas é a primeira vez também que eu tenho um contato multiprofissional. E aquilo ali é uma coisa que, apesar de ter sido um clima pesado na época e tudo, de enfrentamento, e eu ter saído, e eu entendo muito bem e concordo com a minha saída, eu tive esse contato também com outras profissões, tem muitas reuniões em multiprofissionais. As avaliações, né? Lá costuma... Avaliações em grupo e outras profissões também, assim. Então, assim, eu comecei a ver, caramba, como eu sou ignorante de não perceber isso que ela está percebendo, né? Assim como também ela não vai perceber coisas que eu percebo, mas a gente trocando isso tudo, o multiprofissional fica longe, passa a ser interprofissional, até transdisciplinar, que são coisas que vão acontecer somente porque a gente está aglutinando informação. Tá? Então foi um ponto importante para mim. Durante esse processo eu fiz prova Pedro Ernesto, hoje não tinha na época Enare, não tinha nada disso, não tinha nem as residências multiprofissionais que existiam. O boom de residência... Tinha que ir lá fazer a inscrição, Isso. Né? O boom de residência multiprofissional acontece de 2010 para frente. Entendi. Os hospitais só abrem de 2010 para frente. Antes disso era o Pedro Ernesto, eu acho que a FESO... A FESO teve por teve pouco de saúde tempo. da família. Saúde da família. Isso, a Dani, a nossa professora, ela foi a residente lá. E talvez mais um lugar, não sei... Não sei, acho que tinha um aperfeiçoamento também no INCA, mas não era uma residência da oncologia ainda. Ainda era só um aperfeiçoamento. Entendi. Tinham muitos programas de aperfeiçoamento naquela época. É isso. E aí, tanto nesse ano quanto no segundo, na objetiva do Pedro Ernesto eu fiquei em primeiro e eu não passo pelas discursivas. Porque a discursiva lá ela é eliminatória. Acertou menos que metade, tá fora, independentemente da nota. Num ano eu não faço a metade, no outro eu pontuo, mas... acaba o pessoal pontuando mais e passando. E passa. E nas duas eu estava em primeiro. Nossa. No objetivo. Então, assim, uma sequência de tapa na cara vai mostrar que você precisa de mais. Né? Então, assim, foram fases em que eu engolia seco. Engolia seco o resultado. Mas, assim, né, nem frente aos outros, era comigo mesmo. Mas, beleza, próximo. Aí, durante esse gap aí até o Gafre, bem... tem que trabalhar, né? Porque, enfim, tem que ganhar dinheiro, de alguma forma tem que entrar. Trabalhei em hospitais particulares. Boa. Isso eu devo muito, mas muito mesmo, às grandes amizades que eu fiz na faculdade. Entendi. Né? Porque não tem jeito, você tem que fazer relações, né? Tem que fazer o network. Eu não fazia propositalmente, eu vivi uma época de faculdade em que do primeiro ao oitavo período as pessoas interagiam entre si. Sim, né? Não só relacionado às festas, né? Que tinha as festas de faculdade, né? Que sempre tem, mas
em encontros no centro acadêmico, nos corredores, no estágio. Então, a gente circulava muito entre todos os períodos. Entendi. E isso fez também com que o pessoal, eu mandasse mensagem para algumas pessoas, se tiver alguma coisa aí, alguma coisa que possa me indicar. E assim, não foi nem 2 semanas, acho que foi 1 semana e pouco, já 2 amigas me ligando. Um grande amigo de faculdade, o Vinícius, que hoje está em Barcelona. Aqui e tal, no hospital tal, tá chamando. Aí outra amiga minha também, a Bruna Gonçalves, que era da cima de mim também, falando, nesse hospital aqui, tá precisando também e tudo. Então assim, rapidíssimo já... Conseguiu empregar já. E aí é aquilo, aquela doideira de trabalho. Você num dia de plantão de noite, outro dia de plantão de dia, e aí você começa a ficar meio zoado assim em relação aos horários, né? Porque eu não estava acostumado com isso. Eu fiz estágio e tal, mas eu não estava acostumado com essa rotina mesmo, né? E eu pegando plantão atrás do outro. E nesse período, eu lembro que eu não estava conseguindo estudar direito. E eu me inscrevi num curso preparatório para concurso. Entendi. Né? E aí eu saía do plantão e ia direto pro curso. E eu sentia que eu não estava rendendo, mas eu tinha na cabeça, não, mas eu tenho que manter esse curso aqui. Por mais que às vezes eu não gostasse de alguma metodologia, eu gostasse de algumas aulas, alguns professores realmente eu não gostava, e é normal isso, né? Eu conheço. Mas eu preciso estar aqui, porque eu não estou conseguindo estudar direito, pelo menos ainda isso me mantém em algum ritmo. Entendi. Tá? Eu não estava pensando em concurso X ou Y, eu estava pensando em continuar estudando. Manter uma rotina. Manter. E assim, esse foi o mínimo que naquele momento eu consegui manter, mas mais que isso eu não consegui. Né? E aí, trabalhando. Ainda tem mais um tapa na cara que vem aí, que é importante também. Final de 2009, eu faço a prova para engenharia biomédica, programa de engenharia biomédica, mestrado na COP. Da COP da FRJ. Né? E eu passo. Que era uma das coisas que eu pensava também da aula, porque eu fiquei 3 anos no anatômico, mas tanta monitoria que eu fiz, eu gostava daquilo, eu gostava de preparar a aula, até hoje eu gosto de preparar, montar e tudo. Porque você aprende muito com isso, né? Você estuda pra caramba pra montar um negócio, então... Importante. Eu sempre gostei, talvez isso também tenha exacerbado lá no início do 5º período que eu falei, né? Que eu e o Leonardo, a gente montava as coisas. Fazia as aulas? Nossa, o que a gente aprendeu daquilo pra frente foi maluquice, assim, muita coisa mesmo. Eu passo. Beleza, só que aí, quando eu passo e entro no mestrado, eu tive que deixar de dar os plantões. Entendi. Era muito puxado. Era muito puxado mesmo, assim. Aí você começa a ver cálculo 1, 2, 3, 4, 5, coisas que você vê em 2 anos, você vê em 6 meses. E você tem que aprender aquilo, e quem é da saúde não está familiarizado com essas coisas. E assim, eu estava realmente o dia inteiro. Era aula de manhã e o resto do dia até dormir, estudando, e eu não conseguia trabalhar. E eu não senti isso. Não senti falta de fisioterapia na época. Entendi. Não senti. Porém, depois eu entendi aquilo como começou a me fazer muita falta. Quando eu entro na residência no ano seguinte. Entendi. Caraca, atendimento. Nossa, eu precisava daquilo. Mas na época eu não percebia. Né? Eu só estava frustrado que eu estava remando. E eu não estava conseguindo dar plantão, não conseguia, porque eu queria me dedicar àquilo. Né? E aí a reserva financeira começa a diminuir. E aí a bolsa que não sai. E aí a bolsa vai sair em julho. Aí não saiu. Aí, beleza, bolsa do mestrado. Vai sair em outubro, aí não saiu. E é aquilo, você se dedica muito para um negócio e o dinheiro já acabando. A filha não podendo ajudar muito naquela época, o básico fazia. Sim. Até que Natália Ramos, que é do Gafre, sim, hoje servidora lá, 3 períodos acima de mim, envia um e-mail para muita gente, está abrindo a residência do Gafre, multiprofissional. E-mail para muita gente. Inscrição era uma semaninha só, justinha, prova tal, rápido. Porque abriu, né? Vai abrir isso aí, abriu. E eu vejo aquele e-mail, cara, vou tentar esse negócio. Me inscrevo pra prova. Eu só me inscrevi pra essa prova nesse ano. Não se inscreveu pra UERJ? Não, pra nada. Porque eu tava tão enfornado em aprender cálculo 1, 2, 3, 4, transformado, Fourier, derivada, integral. Aprendi tudo aquilo na época. E eu gostava, era legal. Só que, né, tava difícil na época. Eu faço a prova e passo. Quando eu passo, eu... E agora? O que eu vou fazer? Aí eu não vi perspectiva da bolsa. Tinha, para você ver assim, no mestrado, pro laboratório que eu iria, era para seguir o trabalho de um doutorando. Sim. Em que os dados já estavam coletados.
Entendi. Era só fazer uma análise diferente. Sim. Tá pronto. Eu só precisava aprender o método, a forma, Sim. né? E fazer uma análise um pouquinho diferente. Né? Porque ele fez uma linha, eu ia para uma linha bem pertinho. Sim. E era uma pessoa extremamente... De boa. voluntariosa, me ajudava pra caramba e tudo. Era um Parceiro, cara muito prestativo, isso na pesquisa é assim. importante. Cara. O Paulo. Mas eu, na hora, caraca, não vi perspectiva de bolsa de sair, eu vi uma forma de voltar a atender. Eu não tinha passado na residência nos anos anteriores, eu passei agora, caramba, vou pra residência. Então, e eu vou pra residência. Tomo essa decisão que muda a minha vida para sempre. Muda para sempre a minha vida. Porque daí é um desenrolar de coisas assim que vai para frente. Vai acontecendo. Então, assim, você vê como a coisa dá a volta, né? Eu não passei, bati na trave, e em um momento eu recebi um e-mail que abriu e aí eu fiz e passei. E é muito legal, porque essa sua história é uma coisa que acontece naturalmente e muitas das vezes a pessoa desiste, ela desiste já na primeira tentativa. E a segunda coisa que ocorre é isso muito que você falou. Você tinha talvez uma mira na UERJ, acho que ali você foi batendo na trave. Só até que tinha vem, o UERJ também. E só tinha o UERJ. Até que vem um outro programa com uma outra proposta e você faz e você se coloca aberto para ir lá viver como primeira turma, né? Foi a primeira turma, de residência multi do Gafré. Então, você se coloca. E isso acontece muito. Né? Esses dias mesmo, estava conversando com duas residentes que tinham como mira a terapia. Uma era a terapia intensiva, a outra na IPED, e as duas hoje estão na oncologia e falaram que não querem saber de outra coisa que não seja a onco. Né? Então, ir de coração aberto, né? Também se colocar aberto a outras oportunidades, quando está se prestando à residência, abrir um pouquinho esse leque. Tudo bem, a gente gosta muito da terapia intensiva, mas por que não, se eu tenho uma oportunidade, se eu sei que tem pessoas boas ali para me oferecer outros conhecimentos, por que não, né, me absorver disso e depois fazer uma decisão mais específica e etc. Então, acho que, nossa, essa tua história acontece com muita gente, só que a grande maioria sai. A grande maioria ela abandona porque... não passei na primeira, não passei na segunda, enfim, se é aquilo, você vai continuar batendo e se dando outras oportunidades como você foi se dando. E mais ainda, muito interessante você ter a coragem, né, de largar um mestrado. As pessoas têm essa mania de colocar, né, um mestrado acima, uma residência acima. Eu não concordo com isso, né, são propostas totalmente diferentes, mas você teve a decisão do que era aquilo que estava te trazendo uma fome no momento, né? Que talvez era um aprendimento teórico e prático ali, firme na assistência. Então, a residência ia te dar o que estava te faltando. Eu achei que ia doer mais essa decisão, porque, assim, eu lembro, como se fosse ontem, o dia que saiu o resultado do mestrado, assim, eu chorava igual uma criança. Tipo assim, cara, que legal, professor, da aula, eu gostava daquilo e tal. Mas aí, quando aconteceu tudo que foi acontecendo, eu tomei essa decisão e, assim, caramba... De novo, eu não fiquei chateado. As pessoas ficavam mais chateadas por mim. Não, mas tenta pegar os dados, tenta levar, tenta depois voltar e tudo. Eu, não, gente. Tá tudo bem. Não é isso. Né? As pessoas se preocupam mais com você, às vezes, que você mesmo, né? Tá tudo bem, eu tô aqui, tô indo bem, tô indo de boa. E aí você faz parte, então, da primeira turma de residência, né, do hospital aqui da Unirio, Gafré, né, que é uma residência... que tem uma proposta pedagógica muito boa, né? Então eu estou muito por dentro. É uma passagem de rodada em vários setores, incluindo a terapia intensiva, né? O que é muito legal. Eu sou muito fã dessas residências um pouco mais generalistas e talvez no segundo ano com um olhar um pouco mais específico, né? Para alguma área. Você, né? Os programas de residência todos da fisioterapia são 2 anos, né? Com uma carga horária, né, de 60 horas semanais, 80% prática e 20% teórica. E aí, dentro desse processo da residência, você foi sendo provocado, né? Sendo provocado enquanto valorização profissional, autonomia, sobre posicionamento, posturas, uma série de atitudes, né, que se é esperado, né, dentro da residência, que se é cobrado, além do conhecimento, né, técnico também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso
E também qual era a sua perspectiva no pós-residência, né? Porque eu estou aqui me desenvolvendo. Mas para onde você estava olhando? Né? E agora? E depois? Qual é o meu próximo desafio? Né? Voltar para o mestrado? Enfim, como é que foi isso? Tá, primeiramente, com a câmera. Aquela pessoa que diz que residência é 60 horas, ela mente para você, tá? 60 horas em loco, tá? Em loco, porque é muito mais que 60. Sim. Né? Você leva muita coisa para casa, você leva muito mais trabalho, muito trabalho para casa, coisas que você tem o interesse, né, de estudar, apresentações, trabalhos, provas, em alguns lugares tem prova, então 60 é ali, fora tudo que você leva, então 60 é mentira, é muito mais que 60. Tá? Então, primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, eu não tô falando que isso é ruim, não, isso é uma imersão que você faz na profissão. Vai viver. Tá? Em loco, são 5.760 horas. Isso aí. Cara, nenhum outro programa de nada tem essa hora toda. Em loco. Nem a graduação. Em loco. Muita gente, mas doutorado, mestrado dá trabalho. Dá muito trabalho. Mas em loco, 5.760, ninguém. Então, sempre tem essa discussão, porque residência deve valer mais do concurso, mestrado deve valer mais do concurso. Cara, você tem motivos de sobra para fazer valer muito os dois. Né? Tem processos diferentes em tudo. Há quem diga, mas o mestrado acadêmico é para ser professor, é para pesquisa. Cara, você tem tantas valências nos dois, mas falando especificamente da residência, ela é uma imersão muito grande que você faz. Você reside no hospital, né? E isso custa muito a saúde das pessoas, muitas vezes. Né? Realmente, dar um exemplo, eu tive catapora no final da R1, de baixa imunidade, de tanto estresse, tanta intensidade que eu vivia aquilo. Sim, né? sim. Fiquei 2 semanas afastado assim, da residência, negócio de criança, tive adulto, passei como se fosse... Não, lembro assim, cara, é febre alta o tempo inteiro, o antipirético é só pra não subir. Né, Fere? Então, não tem como, é o tempo ali. Não tem como. Né? Mas enfim, no processo da residência, né, a primeira coisa é que quando eu entro na residência, eu entro, assim, eu percebo aquilo que eu falei. Quando eu volto a ter contato com o paciente, estudar e tudo, discutir, nossa, como isso estava me fazendo falta e eu não sabia. E aí eu tenho esse estado de que isso que estava me fazendo falta. E eu não sabia. Então as coisas vão me guiando também. Eu tenho muita sorte também de às vezes os caminhos irem me encontrando. Né? O caminho faz uma curva. Não, filho, você vem por aqui. Volte. E como padrão da maioria das residências, você roda por diversos setores. O que era na época que eu entrei como primeira turma é muito diferente do que é hoje. Hoje é uma residência muito mais fortalecida. Pô, mas na época era ruim? Não era ruim. Só que hoje é muito mais fortalecida porque você teve a entrada de concursados ao longo desses anos. Sim. Né? E pessoas que a gente conhece que estão desenvolvendo trabalhos excelentes. Pessoas com perfil acadêmico, perfil de discussão, perfil de preceptoria. Que isso falta em muitos locais. Então, eu fui a primeira turma. As pessoas nem sabiam o que fazer com a gente às vezes. E aí... existia muita dúvida do que fazer e tudo, do que fazer no programa. E tem a nossa sede, né, de querer mais. Então isso gerou muitos embates durante a residência. Tanto que eu cheguei a adoecer, isso é um dos motivos, né, de ter catapora, baixar a imunidade, níveis altíssimos de estresse. Porque eu estudava muito mesmo. Eu estudava muito durante a residência. Eu conto isso para todo mundo. Durante a residência eu lia um artigo por dia. Religiosamente. Não porque eu tinha que ler um. Sempre tinha um para ler. Sim. Se ninguém me passasse, tinha algum assunto que eu já estava catando e tudo e vendo. Demandas. Então, um por dia, no mínimo. Fora capítulos de livro ou outras coisas. E tudo. Então, todo dia na residência eu estudava. Só que você fica muito imerso naquilo. Tanto que muita gente reclama, mas eu quero terapia intensiva, por que eu tenho que rodar na ortopedia? Cara, conhecimento nunca é demais. Você sempre vai levar conhecimento de qualquer lugar. Boa. E o paciente na terapia intensiva não vai ter nenhum problema ortopédico, não pode ter um problema neurológico, em que você, na neuro, você vai ter... vou trazer o que eu vi lá no ambulatório. Tudo. Então, essa coisa de você conseguir juntar informações diferentes, é uma coisa muito legal. Eu participei de coisas na época da residência que hoje não tem. Eu acho que não tem mais o grupo de terceira idade lá. Foi uma experiência, assim, fantástica com a fisioterapeuta Marta, que ela já é aposentada. Assim, eu
eu participei era um grupo, né, de atendimento à terceira idade lá no local, no Gafré, e era assim, de uma riqueza de histórias e vivências que aquilo ali para mim era... Muito forte. Não, era muito forte. Saúde do idoso, né, hoje, falando isso, assim. É isso. Eu participei de um ambulatório de uroginecologia, coisa que hoje ninguém participa, quase não tem. Eu pude vivenciar aquilo. Firme. Né? A fisioterapeuta na época era a Virgínia, cara, excelente, assim, uma fisioterapeuta absurda, sabe? Muito fora da curva, que tinha uma paciência, uma tranquilidade para explicar. Preceptora, raiz. Mas assim, ela esperava talvez que eu chegasse sem nada, sem informação. Entendi. Quando eu soube que ia rodar com ela, meu irmão, no dia anterior eu estava comendo livro e tudo, e ela falava querendo me explicar assim, aquele tintim por tintim mesmo, e eu já respondi a ela, tipo, você sabe disso? Não, eu estudei, filho. Não quero, eu já sabia que ela era muito boa, eu não queria também, né? Quero pegar Lógico, pegar mais dela. Uma pessoa tão boa, você tem que, né, não ir lá para estudar, você tem que estar com base para poder... Para poder trocar e atingir o mais perto possível do nível dela. Tinha ambulatório de pacientes que tinham tido linfedema, então enfaixamento compressivo e tudo. Cara, então eu vi muita coisa que eu não fazia ideia do que era na fisioterapia. Né? Acho que essas coisas não tem na residência do Gafré hoje em dia. Mas tanta coisa, tanta informação que eu comecei a aglutinar, que é uma coisa que eu falo muito para os residentes. Você não sabe o quanto você está aprendendo. Você não tem noção de quanta informação você está absorvendo. Sim. Né? Curva muito alta. Porque se você não quiser, você vai aprender muito. Porque você vê muita coisa o tempo inteiro. Mas aquela pessoa que quer pra caramba, a curva é exponencial. Vai lá pra cima rápido. Porque é muita informação o tempo inteiro. E, assim, a gente sabe também que é muita pressão também o tempo inteiro. Sim. Tomando como referência o que a gente tem mais conhecimento hoje em dia, que é a do residência do Pedro Ernesto. Né? A pessoa roda 2 meses em cada setor. Então, no final dos 2 meses, quando ela tá pegando a rotina, troca. Ela, pô, que saco, tem que trocar? Não, tem que trocar, porque você tem que ter vivências diferentes, você tem que lidar com pessoas diferentes. Então, residência é muito mais do que uma questão técnica. Tá? Muito além disso. É questão de relacionamentos interpessoais. Boa. Você saber lidar com pessoas, tanto pacientes quanto profissionais, principalmente profissionais. Porque não existe nenhum treinamento, porque ninguém finge uma briga, ninguém finge uma discussão. É tudo real. Só que você, como residente... você está ali numa função, numa relação de aprendizado. Sim. Então, você passar por isso enquanto residente é muito melhor do que depois enquanto profissional, porque você pode ser coagido e tudo. Não que não haja coação dentro da residência. Existem inúmeras histórias disso. Né? E aí, durante a residência, eu não fiz só a residência como se já não fosse muito. Né? No meu primeiro ano de residência, eu passei no concurso. Aí começa. Porque ao longo desse período eu continuo fazendo prova. Continuo estudando tudo, né? Continua. Não, mas antes também eu continuei estudando no período de plantões. O que eu fiquei mais parado foi o ano do mestrado, mas quando eu volto para residência, continuo estudando tudo e continuo fazendo prova para tudo quanto é lado. E eu peguei uma época que tinha concurso de prefeitura para tudo quanto é lado. Foi. Então eu ia... mas qual... É porque assim, as pessoas acham que muitas vezes... o concurso tem uma vaga, então eu não vou fazer. Lembra da FESP? Chamou quantos? É isso. E o primeiro da FESP, que foi um concurso temporário da prefeitura, chamou umas 600 pessoas. Esse primeiro eu não passei. Imagina a raiva que eu fiquei aqui, assim. Esse primeiro eu não passei. Entra mais 600 pessoas, todos os meus amigos passaram, eu, caraca, como é que eu não passei nesse negócio? Eu passei. Mas eu fiquei assim com a raiva. No segundo da FESP, aí eu passo lá nas cabeças também. Que foi esse no R1. Enquanto eu estou no R1, eu passo. Sim. Você não pode assumir. A residência é dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva, né? Mas eu assumi por um tempo. Em boca miúda, assumi por um tempo. Em que horas você dava esse plantão? Porque tem a residência, tem tudo. Filho, eu dava meu jeito, eu metia um plantão da noite, de um dia do domingo que eu não estava no hospital. Porque era isso, na minha época do Gafré, eu ficava de segunda a sábado. Ou segunda a sexta, mais o domingo. Hoje em dia, acho que eles nem ficam fim de semana. Negócio assim, tá muito mole esse negócio, tá muito mole. Precisa sangrar mais esse pessoal, né? Tô brincando. Mas assim, eu tinha muito menos tempo disponível, isso que eu quero dizer. Entendi. Mas eu enfiava o plantão de alguma forma ali. E aí teve um momento que eu precisei passar esses plantões aí pro pessoal de lá, e o pessoal foi fazendo plantão até eu terminar a residência.
Meio que era um acordo, era um acordo que teve. E aí, além disso, durante a residência, eu fiz parte do Fórum Nacional de Residentes de Saúde, que é o Movimento Nacional de Residentes, né? Sim. Como a nossa residência era a primeira, a gente precisava de informação de outras residências para tentar trocar ideia, diálogo, então eu participei desse movimento nacional. Construiu, né? A parte pedagógica. Então comecei a participar de encontros nesse sentido, onde as pessoas geralmente na residência buscam um encontro específico da Sobrafir, um encontro específico da SONAF. Eu comecei a buscar encontros com o Abenfísio, a Associação Brasileira de Ensino da Fisioterapia, o Abrascão, que é que é o Saúde Coletiva, famosíssimo, da Rede Unida, também que é um encontro famosíssimo, que você começa a ver rodas de conversa em que não são só fisioterapeutas. Pelo contrário, a gente é exceção aí. Outros profissionais, outros representantes de comunidade, representantes de trabalhadores, então você começa a entender o tamanho da riqueza do que as pessoas estão sofrendo na ponta. Entendi. Né? E no meio dessas... Olha que loucura. No meio desses encontros, Thiago Xavier, grande Thiago Xavier, grande fisioterapeuta, me viu numa roda de conversa na Benfis, eu levantando, indo no púlpito, falando. Ele também era brabo também. Eu sei, a nossa turma foi a primeira, na faculdade, foi a primeira a homenagear ele. Ah, é? Então eu já conheci ele da faculdade. Sim. Mas eu reencontro ele no encontro, e eu falando pra caramba, não sei o quê. E aí, uns 2 dias, Diego Torres, outro também. me liga. Você quer participar da nossa chapa do sindicato? Que o sindicato estava voltando. Nossa. E eu aceito e participo da chapa do sindicato. Do sindicato? Durante a residência, participo do sindicato nesse período. Enquanto participante do sindicato, eu participava no Conselho Municipal de Saúde. Nossa, reuniões. Nossa, isso foi talvez uma das coisas mais impactantes assim, que eu tive enquanto troca, porque era um representante da população. Da população. E eu ia como representante pelos profissionais, da fisioterapeuta. E assim, era um espaço de troca riquíssimo. Sim, sim. Né? E eu só vou trazendo. E eu não percebo o quanto eu estou absorvendo isso tudo, esses espaços, essas vivências. A gente em nenhum momento aqui está falando de técnicas de fisioterapia. Nada. Né? A gente está falando disso. Isso eu ficava de vivências. Estava de vivência na residência. E aí, nesse período, acontece o primeiro encontro nacional de residências, em que hoje está no 11º, 12º, sei lá, mas o primeiro nasce ali e eu participo da formação desse primeiro, que é em Brasília. Boa. Então, o Ministério da Saúde paga a minha passagem para ir para lá, eu vou como um dos representantes do Rio, né? Eu estava tão envolvido que eu vou como um dos representantes do Rio, o Ministério da Saúde paga a minha passagem, meu hotel para ir para lá, foram 2 dias de imersão e discussão para poder tentar sair políticas que melhorassem a residência. Né? Existem muitas questões relacionadas à Comissão Nacional de Residências. Né? Até hoje existem, né? Ela ficou parada por um tempo. Ficou parada, mas agora está bem mais ativa. Mais ativa e tudo, mas assim, foi bem pós o boom de residências e assim, tinha muita gente querendo participar e dar suas ideias. Isso. Uma vez que não queria que fossem as coisas verticalizadas, né? Que existisse mais conversadas. Então, assim, eu tenho amigos até hoje de Porto Alegre, Santa Maria, de Palmas, João Pessoa, Minas, São Paulo, pessoas assim que eu conheci do Brasil inteiro, residentes na época, que a gente se encontrou mais de uma vez para discutir sobre residência. Não sobre fisioterapia, mas sobre residência. Sobre residência, sobre as vivências do sistema público, enfim. Isso é um ponto muito importante. Então, me enfio mais nessa furada aí, que eu brinco que é furada, mas não é, porque foi um aprendizado muito grande. E pelo Fórum Nacional de Residentes de Saúde, eu começo a participar do Fórum de Saúde, que é o Fórum contra a Privatização, que é na UERJ, capitaneado pela professora assistente social, se não me engano, a Maria Inês Bravo, que é uma pessoa gigante no meio, que conseguiu institucionalizar um movimento social dentro da UERJ. Então eu vi coisas ali assim também que me assustaram muito. Né? Eu lembro na época de pessoas de associações de moradores em locais de risco, trazendo problemas de pneumoconiose e doenças associadas ao trabalho, trazendo porque as empresas elas não davam suporte. Não davam suporte e tipo, semanas depois essas pessoas sofrendo atentado e tudo isso assim, era uma coisa como a saúde ela é muito complexa no Rio de Janeiro, né? Nossa, demais. Então, eu comecei além do movimento ser extremamente rico em relação a informações, tá?
E aí eu participei de tudo isso e a residência tá aí no meio, né? No meio. E atendendo. E atendendo. Estudando. Pra caramba. Pô, trabalhar pra caramba. Atendendo, estudando pra caramba. mas se conectando sempre. Isso. Durante o meu R1 comecei a entrar nisso tudo e durante o R2 eu continuei participando. Sim. Né? Onde que no R2 eu passo no segundo concurso. Qual concurso? Que é o da Fundação Saúde. Ah, o da Fundação, que a gente falou da Issa, lembra da Issa que eu tava falando? A Issa passou em primeiro, tipo, acertou 57, 60 questões. Ela nessa época passou em 3, 4 concursos em primeiro. Ela é um monstro. A Issa desde a faculdade, assim, a gente vê, é um monstro. Excelente. E eu passo nesse concurso também. E eu, se mal conseguir assumir um concurso, em que horário eu vou colocar o outro concurso? 2 concursos. E aí, o que faz? Aí eu consegui encaixar um horário. Eu tinha que fazer, assumir esse concurso. Por que eu pensei o pós? Porque eu dei essa volta toda pra falar no pós. Sim. Porque eu pensei, cara, vai acabar a residência, eu tenho que estar. Eu já vou ter esses 2 concursos. Então, assim, eu não vou sair tão preocupado, porque assim, quando você se forma, você tem aquele estalo. E aí? Você vai fazer o quê? Quando você termina a residência, você tem o mesmo estalo. E aí? Só que é um estalo que você tem mais network. Mas ainda assim, às vezes não tem vaga no emprego que a pessoa quer dar pra você, né? Não tem como gerar um emprego, gerar uma vaga. Às vezes não tem, você tem que dar sorte, né? E às vezes só tem uma vaga ali pra alguém te indicar. Vai indicar quem? Vai indicar o que ela acha melhor. Não tem jeito. Não tem jeito. Sempre é meu amigo, não. Meu trabalho eu quero o melhor. Né? A gente sabe das discussões que a gente tem na CTI, né? Quando vem os contratos, a gente quer sempre quem? Né? O melhor possível naquela época. Independente de amizade. Independente de amizade. Então, eu passo nesse segundo concurso da Fundação Saúde. E eu assumo ele, dou um jeito também de uns horários dar certos plantões. E de acordo com alguns outros eu tendo que passar para poder concluir a residência. Né? Nossa. Imagina quanto corrido foi minha residência. Por isso que eu falo para todo mundo que é residente que eu encontro, ou que é ex-residente, ou que está entrando, eu tenho certeza que ninguém fez mais do que eu, do que é residente. Ninguém teve mais tempo envolvido, ninguém fez mais coisas do que eu fiz durante a residência. E eu tenho certeza que isso tudo também me deu muita base para poder permear em tudo que eu permeio, fazer tudo do que eu tenho e minhas conquistas estarem entrando. Não, total. É porque né, vocês vão ver agora essa segunda parte dos concursos. Mas vocês vão entender que na perspectiva do Eduardo, tudo isso que ele viveu de fórum, ele, né, é isso, ele não estava ali só fazendo a residência de fisioterapia. Isso ele estava comendo e comendo muito firme. Mas essas conexões que ele foi fazendo, mal sabia ele que já estava preparando ele, né, para já estamos já no 3º concurso. Já até perdi minhas contas. Mas para mais um concurso que ia exigir tudo isso dele. Tudo isso que ele está falando, essa conexão com a residência, conexão com os movimentos, enfim, com as demandas pedagógicas, né? O destino ia colocar isso tudo que ele empurrou ele lá para viver, para poder ele estar assumindo, né, uma posição que é muito importante. Então, e aí nessa sequência, terminando a residência, 2 concursos, Fundação e FESP, nas costas, e aí vão ter 2 acontecimentos aí muito importantes, e que eu acho que eles muito importantes em 2 pontos. Porque se conecta tudo que você fez. Isso é um ponto da sua história que você vai falar. E o outro, que também é muito importante, porque a residência, ela te preparou para você também estar nesse outro concurso, porque você, né, você vai falar um pouquinho, você não está vendo ali só terapia intensiva. Então, você está em 2 serviços, né, que eu sei bem diferentes, perfis bem diferentes, mas ainda assim fazendo uma entrega excepcional, que eu não tenho dúvida como profissional, e que, na minha opinião, quem mais te preparou para essas 2 oportunidades, grandes oportunidades que você teve, foi a residência. Sim. Né? Não tem como não falar que não foi ela. Sim, é só para ratificar aquilo que a gente está falando. Dessas outras coisas além da residência, a gente não falou nada de fisioterapia. Mas eu não deixava de ler um artigo por dia, não deixava de estudar sobre os temas, não deixava de fazer minhas apresentações. A minha turma de residência é uma turma totalmente atípica. Minha turma, quando eu falo turma, são 3 fisioterapeutas, 4 nutricionistas, era um fonoaudiólogo e 4 enfermeiros, né? Dessa turma, eu acho que 8 entraram para a Marinha. Dessa mesma turma, ao longo dos anos. Nossa, ao longo dos anos. Isso porque eu tô falando da minha turma. Porque tem a turma seguinte que também teve gente que entrou.
Se não for Marinha, concurso da UF, concursos grandes. Esses bolos passam juntos. Eu lembro também que eu tinha meu bolo também, eu, Renato, enfim, né? Isso é muito engraçado, né? Esses nichos. Isso, e assim, eu tô falando de pessoas, esse 8 não são 8 fisioterapeutas. Sim. O físico, o nutricionista, o fono, o enfermeiro. Mas todos residentes, né? Todos que estavam ali, residentes. Que vivenciaram e buscaram da mesma forma como eu tô falando. O que eu tô falando como eu fiz, muitos também fizeram juntos. Entendi. A intensidade. Mas eu não deixei de estudar fisioterapia em nenhum momento. Né? Eu sei que é difícil pra caramba isso que eu tô falando de fazer, mas assim, eu venho de uma série de... Não é fracasso, mas série de leves frustrações que eu não fiquei me remoendo daquilo. Sim. Eu só entendi, cara, próximo passo, vamos embora. Mas foi uma sequência em que agora, quando eu consegui, eu não pensei em, não, agora eu vou agarrar. Não, agora eu simplesmente vivenciei aquilo. Isso. Porque era aquilo que eu queria. E aí eu vivenciei aquilo. E isso eu falo muito para quem é residente. Não se atenha só à questão técnica. É muito mais que isso. Né? Tente sempre vivenciar outros meios, outros cenários, né? A gente no tratamento fala muito. Quanto mais estímulo diferente, melhor. Melhor, né? Mais você se transforma. E pra gente também. Né? E atento ao que está acontecendo, de concursos, de oportunidades, possibilidades. Aí vem a maior loucura de todas, né? Durante o R2, né? Final de residência, teve um concurso para Marinha, né? Eu já tinha feito umas 3, 4 vezes, tinha batido Quantas vagas? Esse tinha um monte, essas eram 3. O pessoal entende. É o mais, né? Geralmente é 1, 2, essa tinha 3, essa tinha um monte de vagas. Né? É o concurso nacional, concurso de carreira. De carreira, né? importante. Esse concurso Brasil, geralmente 1.000 e tantos por vaga. E esse concurso só é 1.000 e tantos por vaga porque muita gente não se inscreve. Porque se fosse realmente ver, ia ser muito mais que isso. Sim. Né? E aí durante o R2 eu faço a prova e passo. Durante o R2? Durante o R2. Eu passo nessa prova. E aí foi assim, foi a primeira vez que eu tive esse estalo. Os outros 2 concursos não me mostraram isso, mas nesse eu tive, tipo assim, caraca, sabe, informação, tô aglutinando informação, sabe? Tô tendo conhecimento. É uma escada, um degrau. Porque a gente, como eu falei, o residente ele não tem ideia de quanta informação ele está absorvendo. Não tem. E isso, o concurso da Marinha, são 50 questões de fisioterapia. Sim, bem generalista. Bem generalista, né? Então, nessa prova, caíram questões de fisiologia, de anatomia, que eu estudei pra caramba na faculdade. Vai aglutinando. Caíram questões específicas de diversas áreas. E dessas diversas áreas que eu rodei durante a residência. E todas que eu rodei... eu tenho mais preferência em terapia intensiva, vou estudar só terapia intensiva. Não, quando eu entrei para ortopedia, eu estudei ortopedia pra caramba. Eu sabia todos os testes, sabia tudo na época. Hoje, muito menos, que a gente não pratica tanto assim algumas coisas, né? Mas tudo na época que eu rodava, eu estudava pra caramba. Sim. E com prazer, sabe? Como eu falei, que eu nunca, desde a faculdade, nunca foi um fardo, assim. Pô, tem que estudar esse negócio. Não, eu estudava porque eu gostava mesmo. E eu gostava de atender. Até hoje gosto muito. Gosto de lidar com o paciente, gosto de acolher, trocar uma ideia, né? É uma das coisas que eu mais gosto, assim, entrar em contato, porque acho que é uma coisa do que a gente faz lá na formatura, né? Sim, do juramento. A gente precisa. Eu acho que eternamente eu terei um sentimento de dívida com população, com tudo. Eu fiz uma faculdade pública, eu tenho que fisioterapia. Sim, não, mas eu fico tem que fazer mais. Mas para mim é mais ainda isso, porque eu fiz uma faculdade pública, tive esse privilégio, né, de conseguir. Eu sei que não é fácil conseguir uma vaga. Uma vez também que eu tive condição de fazer um pré-vestibular para isso naquele momento. Estudar e trabalhar é difícil, não precisei trabalhar naquele momento. Mas eu sinto sempre essa dívida com a população. E, assim, as pessoas que me conhecem sabem que eu não sou só fisioterapeuta no trabalho. Se estiver no churrasco e a pessoa quiser trocar uma ideia comigo, tô com isso, eu vou conversar numa boa, porque eu sou fisioterapeuta em qualquer momento. Boa. Não tenho nenhum problema com isso. Tem gente que, não, só no meu consultório, não sei o quê, que chato isso. Ok, respeito, porque tem gente que se estressa muito já no trabalho e, quer ter o seu momento de lazer, mas pra mim é fluido, tranquilo, tá? E aí, eu faço concurso, eu passo,
Na Marinha. Passo por 3 décimos, assim, da pessoa que tá abaixo de mim, porque eu 0,3. fiquei em terceira. Eu fiquei em terceira, eu acho que foi isso. Acho que foi minha nota no somatório, que era doido lá. No somatório doido que, Sim. sei lá, eu não lembro direito a nota, mas eu lembro que, assim, vou chutar um valor. O decimal eu lembro. O decimal eu lembro, que acho que era 54,6 pra mim e a que tava embaixo, 54,2. Nossa. Então, concurso É. é aqui. É. É aqui. Vale cada esforço. Eu entendi cada esforço que eu fiz em qualquer momento da minha vida foi pra ter esse décimo a mais. E é muito doido isso. Porque quando eu passo, é inacreditável. Quem me avisa que eu passei... Porque quando sai as notas, tu faz todas as contas, você pesquisa a vida de todo mundo. Um era lá de não sei aonde, outro era de São Paulo. Eu ligo pra todo mundo. Esse cara tem o quê? Esse cara tem pós, tem mestrado, tem residência, tem o quê? Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Inclusive, sabem da minha, pesquisam. Pessoas aleatórias vinham falar comigo. Fulano lá de São Paulo veio perguntar pra fulano, ciclano, beltrano. De você. É muito doido, né, essa questão. Foi todo mundo em desespero. Sim. Mas aí, quando eu fiz as contas, eu vi, cara, eu acho que eu passo em terceiro na risca. E eu passei em terceiro na risca. Quem me liga é o José Pierotti. Sim, José Pierotti, também. Militar de carreira. Militar de carreira também, foi residente do Pedro Ernesto. Sim. Ele me liga assim, parabéns, você é novo oficial da Marinha. Não, eu não tive reação na época. Porque saiu o resultado e eu não tinha visto. Ele viu e me liga na hora. E eu tipo, cara, obrigado, não sei o quê. Mas é aquilo, né? Você não cai a ficha, sabe? E eu não buscava passar pra Marinha. Eu buscava passar pra concurso. Sim. Qualquer um que seja. Porque uma coisa que a minha irmã falava pra mim. É bom ter 13º. É bom ter férias. É bom ter sua estabilidade pra você. Você pode ter outros projetos na sua vida, mas é bom ter uma estabilidade ali, alguma coisa que você possa programar a sua vida, que é cada vez mais difícil hoje em dia, né? Ainda mais hoje em dia que é muito PJ, então isso prejudica um pouco as relações para o profissional. Tem os benefícios, mas acho que tem mais malefícios, enfim, é outro assunto. Mas eu sempre quis um concurso, né? Eu tinha feito um monte, tinha passado nesses 2, depois que eu entro na Marinha, eu termino a residência no início de 2013 e 1 mês e meio depois eu começo o curso na Marinha. Curso de formação, e aí eu tô até hoje, desde 2013. E aí é o seguinte, mas porém, 2013, prova da Marinha, mas eu sei que em 2011 você ainda estava como residente. Eu era R1. Era R1, eu não lembro onde eu estava também, e aí surge um concurso que enorme, que também vai... Eu falo que na tua história pra mim, cara, é a cereja do bolo, era isso que tava faltando, porque pra mim a residência, ela te preparou muito pra ser um preceptor de residência. Era o que você já tava ali se formando. Então é muito legal, porque aí em 2011, galera, surge um concurso muito esperado, que tinham 10 anos, se não me falha a memória. 10 anos. Todo mundo estava atento a esse concurso, e surge para o Hospital Universitário Pedro Ernesto, né, um concurso que é plano de carreira, enfim, todas as suas qualidades está dentro da universidade e está dentro da primeira residência, né, de um hospital que trabalha isso muito forte, a residência. E todo mundo fez essa prova, acredito. E a prova foi nos mesmos moldes da residência, objetiva e discursiva. E eu lembro que o que me fez passar, que aí é onde eu encontro o Índio, né, ao longo dessa jornada, eu já falei para ele que eu já encontrava ele com certeza em várias festas da UFRJ, de chopado por conta de um amigo nosso, como eu lembro dele. Mas enfim, é isso, a gente devia conversar tanto sobre outras coisas que a gente não, né, profissionalmente. E aí, todo mundo, né, desculpa, eu lembro que o que me fez passar foi a discursiva, porque quando eu tirei minha nota do objetivo, eu meio que dei uma largada. Eu conto essa história pra galera, eu larguei, e aí eu fui chamado para entregar os títulos. Eu já era mestre na época, já estava concursado na FES, e eu ia pontuar muito, eu não fui entregar os meus documentos. Meu Deus, Gabriel. Eu já era para eu estar na UERJ há muito tempo, galera. Não entreguei. Tá lá, pontuação de títulos, Gabriel Maia, 0. E todo mundo... É um bom exemplo para que os alunos não façam, isso, né? Isso vocês não podem fazer. Porque muita gente me passou nessa ali. Talvez já era para ter sido chamado muito tempo. Mas enfim, deu tudo certo, eu fui chamado. Eduardo também. E aí ele, né, vai falar um pouco disso, porque foi quando ele estava como residente de concurso, em 2011. Então, olha a sequência que o Eduardo faz, né? Sequência de
de passado, mas numa sequência que não foi tão simples. É isso que eu queria, né, deixar muito claro nesse episódio. Quanto o caminho não foi simples, por mais que ele tenha uma carreira hoje de sucesso, em nenhum momento foi simples. Várias frustrações, vários retornos, várias recalculando a rota, mas ainda assim ele continuou focado em gerar uma estabilidade dentro de lugares. E enfim, surge a UERJ. A UERJ chama a gente em 2000 e alguma coisa, não me lembro, 2012, 13? Não, mais até 2015. 14, 15, 14, 15. Talvez outubro de 2014. Porque assim como a UERJ, eu tinha feito uma cacetada de concurso, né? E assim, para quem presta concurso, quem tá começando, concurso você tem que fazer. Não importa. É uma vaga. Fácil. O que eu já vi de uma vaga abrir 15... No nosso da UERJ, no nosso né? abriu 70. Né? Eram 6, abriu 70. Então você tem que fazer. Porque ela pode chamar em algum momento. Isso. E ao longo do processo eu fui começando a ser chamado em outros concursos pequenos que eu fui passando. Mas eu já não conseguia assumir, pelo que eu tinha, né? Se fosse outro momento, eu assumiria. Sim. Eu lembro que teve um de Búzios, prefeitura de Búzios. Sim, eu só pensava em ir pra praia lá em Búzios. Vou morar Búzios. lá, vou pra Búzios, coisa linda, gente. Meu irmão fez isso, ele passou e ficou lá. Aí eu fui chamado e aí eu já tava na Marinha. Não tem como assumir, porque é rotina. Né? E concurso, assim como eu fiz um monte, fui sendo chamado. Mas aí, quando eu entro na Marinha, eu saio da FESP. Sim. Então eu continuo com a Marinha e com a Fundação Saúde. Então meu plantão na Fundação Saúde era aos sábados. Sim. E o resto era dedicado à Marinha, né? E aí é isso. Eu vou levando numa boa. Aí tem um chamado. Eu sou chamado para alguns concursos pequenos, mas não valia a pena, porque pelo que eu tava era melhor do que tava. E eu sou chamado na UERJ. Né? Se eu não me engano, é 2015, cara. Nós entramos juntos praticamente. A gente entrou praticamente, eu entro uns 4 meses antes, assim. Um concurso que eu tinha feito no R1, em que eu fui bem na objetiva, fui mal na discursiva, caí, aí de novo, acho que a discursiva me pegando. Então é muito legal quando eu vejo você estimulando a questão da discursiva, porque ela vira o jogo. Vira o jogo. Ela virou o meu jogo. E ela te elimina. Isso me incomoda muito. Então eu bato muito nessa tecla com ele, você sabe. E aí eu tinha quase nada de título, mas eu entreguei. Então continuei. Se eu não tivesse entregado o pouco de título que eu tinha, eu não tinha entrado. Boa. Olha só que doideira. E dessa vez você não foi eliminado. Sim, não fui. Né? É porque tinha muita gente que foi muito bem. Sim. Né? E aí acabou, eu fui baixo, mínimo ali, e o pessoal... E a mesma galera que a gente falou, a Issa, Cristiano e Fiai, essa galera que toda a gente tá falando veio no São os mesmos, são sempre os mesmos, né? A gente sempre torce para essas pessoas passarem, porque param de disputar com a gente. Né? Quando eu tava fazendo um concurso direto, gente, vocês não passam não? Pelo amor de Deus, já passou, né? Um ou outro. Então... eu comecei a ser chamado em outros concursos e aí eu sou chamado na UERJ, né? E aí quando eu sou chamado na UERJ, eu começo a falar com pessoas que trabalham lá para saber se eu ia conciliar a UERJ com a Marinha, se eu ia conseguir. Isso é um ponto importante. Né? E aí eu vejo que sim, que ia dar. Em relação ao plantão... Os vínculos, né, também. Porque eu precisava que fosse plantão. E aí eu saio da Fundação Saúde e assumo na UERJ. Né? E aí foi onde... realmente era uma chave que faltava. Aquela pecinha do quebra-cabeça, para encaixar faltava ali, né? E, de novo, eu não planejei nada disso. Nada. Eu simplesmente fui. Mas eu fui sempre desde o início da faculdade, estudando pra caramba. Né? Eu sempre falo que eu estudava muito na faculdade, o pessoal não acredita, porque eu estudava e treinava. Então, como é que eu chegava na faculdade? Camiseta de vôlei de praia, chinelo, areia no pé. Eu não tava curtindo a praia, eu tava treinando. Né? Eu tava treinando. Bonezinho, óculos escuros. Mas não é óculos escuros tirando. Não, é óculos que eu treino. Mas eu chegava lá. Isso aí. Prestava atenção pra caramba, anotava muito pouco, porque eu preferia muito mais. O meu método sempre foi isso. Eu brinco que no terceiro período eu parei de escrever. Parei de escrever no terceiro período, porque ou copiava aquilo tudo ou prestava atenção. Eu também. Preferia, né? Tirava xerox daquele cara, né? Sempre tem aquela pessoa maravilhosa na turma, né? Que tem o xerox. Era a Andréia, nossa, Andréia, maravilhosa, cara. Andréia, Patrícia Paiva, assim, eram pessoas que conseguiam... Que aí eu batia palma pra caralho. As pessoas anotavam tudo com detalhes coloridos, 7 cores com destaques e prestavam atenção em tudo, gente. Eu não tenho essa capacidade. Também não. Elas tinham. Elas tinham. Então,
E aí eu passo para a UERJ num concurso que foi 4 anos atrás que eu tinha feito. Então é isso, você tem que fazer. Concurso tem que fazer, não tem que pensar, esse é legal, esse não é. Cara, isso não é um delivery, não é um self-service que você eu quero passar nesse. Ano que vem eu faço, ano que vem não tem. Não tem como contar. Não tem. Ano que vem eu faço a prova da Marinha que tem todo ano. Passou 5 anos sem ter, entre 2000 e... Isso, eu lembro. Entre 2000 e, sei lá, 17, por aí. Foi. Passaram uns 4, 5 anos sem ter, ano que vem eu faço. Não é assim, né? Abriu a oportunidade. Tem que fazer. Tem que ser feito. E aí quando você passar, aí você vê se você pega ou não. Isso. Minha mãe sempre falou, um dia que tiver que assinar, você decide. Isso. Você fica, não fica. É Minha mãe isso. sempre falou isso. É isso, aí não tem muito jeito. Aí eu passo pra UERJ e tal, aí a gente, né, junto lá, tem função de preceptoria, recebe residente, discussão de artigo, parte acadêmica. Então, isso é uma coisa que eu sentia falta. Também. Dos outros serviços, gosto dos outros serviços, né? Na Marinha, antes de fisioterapeuta, eu sou militar, então eu tenho muitas funções além de ser fisioterapeuta. Então, muitas funções administrativas. E quanto mais antigo você vai ficando, né? Quanto maior a sua patente, o seu posto, mais funções de chefia você vai assumindo. Sim. E a chefia lá não é, essa pessoa tem perfil de chefia, ela vai assumir. Não, é o mais antigo que assume. Então o mais antigo tem que bater no peito e assumir a responsabilidade. Então, desde que eu saí do curso, eu sou sempre o mais antigo do meu setor. Então, nossa, enfim. Mas eu levei sempre isso muito de boa, depois de tantas experiências que eu tive na residência, sem ser a questão técnica, né? Sim. Então eu falo isso para muita gente também, principalmente para os residentes, né? Que eles permeiem de diferentes círculos, né? Para que tenham esses estímulos diferentes, porque não é raro do residente sair e assumir uma rotina num setor, sim, assumir uma chefia em outro hospital, né? Assumir a coordenação pedagógica de algum local. É muito comum isso acontecer. Ser docente, ser preceptor. Isso, e você só vai... E aí, você só vai ter essa mais bagagem se você participar de mais coisas. A pessoa que fica muito na questão técnica tem muita dificuldade depois de se inserir. Desenvolver né? nesses meios. Você vai ter que se desenvolver na pancada, né? E às vezes isso gera muito mais frustrações do que realmente, né, você poder desenvolver aquilo que você quer. Não, e essa parte administrativa da Marinha, ela tá te preparando para alguma coisa. Não acabou ainda não, tenho certeza absoluta. Não, já falei já. Quando eu aposentar na Marinha, eu pego, eu me candidato à chefia do UP. É isso, em breve, futuramente. Faltam 25 anos, talvez. Espero estar saudável até lá para poder ajudar no UP. Porque eu tenho muita vontade de ajudar no UP mesmo. Assim. Eu vejo o trabalho que hoje os chefes fazem, assim, que é muita coisa. Muito, né? Geralmente é pouca gente para muito trabalho. Justamente. Né? A nossa profissão, ela tem muito reconhecimento dentro do hospital universitário. Sim. É uma das coisas que eu vejo crescer ao longo dos anos. Né? Mesmo. O Covid evidenciou um pouco mais, deu mais voz a gente. Eu vejo não só isso com a gente, mas em outros locais também. Talvez nossa realidade seja um pouco diferente por ser hospital universitário. Né? Hospitais privados, às vezes, existe uma verticalização maior da questão da gestão, né? Porém, eu acho que sempre falta gente para ajudar. Né? Tá todo mundo sempre complicado, com falta de tempo, mas eu tenho essa vontade, sim, de ajudar de alguma forma. É uma forma de me manter realmente envolvido, porque é isso, como eu falei, eu sou fisioterapeuta a qualquer momento, não só na hora que eu trabalho. Então, eu entendo que o Hospital Universitário Pedro Ernesto, que eu conheço bastante, não tanto quanto as pessoas que estão lá dentro há mais tempo, né, é um polo, assim, de quantidade de serviços e aprendizados, e o que o residente pode absorver lá é muito grande. Então, assim, ajudar na organização disso, para mim, é prazeroso. E a gente, como servidor, eu falo, se hoje eu estou aqui, né, no curso PRIOS, né, porque antes eu estava como coordenador de residência, sabe? Eu precisei aprender olhar essa perspectiva da residência pela coordenação para fechar o meu quebra-cabeça, e hoje está entregando um preparatório para que as pessoas cada vez mais façam residência, que esse é o meu propósito final. Eu quero preencher as mais de 1.000 vagas do Brasil, todo mundo fazendo residência, e que seja uma cultura muito natural. Isso não é longe. A gente acha que isso é uma meta distante. Não é.
é bem natural. E dentro já consigo fazer, já estou conseguindo e muito mais aí, e etc. E aí, para a gente entrar nessa nossa parte da finalização, nesse nosso pod super rico, né? Eu acho que quem pensa em residência, quem pensa em concurso, depois dessa conversa, não tem como não pensar. Né? Para mim, a história do Indy, cara, ela é uma história fenomenal. Fala, a história dele é muito pior que a minha, mas muito mais... Não, tem muita coisa, tem muita coisa ruim por trás que não pode ser dita, porque a gente aí tem que citar nomes, eu não sou baú, cito nome mesmo, mas isso é conversa de bar. É isso, tem muito mais coisa difícil, assim, mas... Muito, né? Que a gente passa. E que é isso, as pessoas só olham pro Gabriel, servidor da UERJ, pro Eduardo, servidor da Marinha, da UERJ, mas não, né? Existe uma trajetória aí bem... conflitos, perdas, muita coisa. Queria que você deixasse um recado final, né? Como eu falo, um recado do coração, né? Para quem tá... Pro cara da graduação, pro cara que pensa na residência, pro cara que pensa no concurso, pro cara que tá há mais de 10 anos na profissão e tá pensando agora em fazer um concurso. Enfim, para essas pessoas que querem, né? Que pensam né, tanto num processo de aprendizado, de especialização como é a residência, mas também numa questão de estabilidade que a gente, né, conseguiu e que muita gente, enfim, se depara com tudo, enfim, dá seu recado isso, aí. Como eu falei, eu venho do esporte, né? E no esporte a gente tem muito uma especificidade de treinamento. Como eu jogo vôlei de praia, eu treino bastante salto, treino muita musculação em músculos que saltam, né? E concurso... a mesma coisa. Concurso independente de ser residência ou concurso normal. Sim, processos seletivos. Para o concurso, você tem que estudar aquilo que é o concurso, né? A banca. As bancas são diferentes. As bancas têm perfis, né? Aquilo que eu falei lá no Acadêmico Bolsista da PM. Eu entendi o método nesse concurso de estágio. Eu peguei os temas, peguei as provas passadas, eu vi que existia um perfil, eu precisava de um livro, corri atrás dele e eu comecei a desenvolver para aquilo. Para aquilo eu tenho que fazer isso, né? Para uma outra banca, né? Para um outro estilo de prova eu tenho que fazer outra coisa. Isso vem desde também do vestibular. A prova da FRJ era uma prova muito específica, só discursiva. Sim. Raciocínio clínico. Eu estudei um ano inteiro de discursivo e raciocínio clínico. Então, para concurso, você tem que estar estudando no geral. Por quê? Quando abre o edital, se você está esperando abrir o edital para poder fazer um concurso, prestar, competir, você já está lá atrás. É igual correr uma maratona. Não. Tem gente que corre naturalmente aqui. Se eu correr 5 km, no dia seguinte eu estou todo dolorido. Mas jogo várias partidas de vôlei lá, saltando e vou ficar tudo bem. Porque é um estímulo que eu estou acostumado. Mas tem pessoas que já correm 15, 10 km, 21. No dia que abre a maratona, ela está muito mais perto que você, que corre só 2. Né? Então, você tem que estar em treinamento constante e saindo da zona de conforto. Eu adoro ortopedia, só vou estudar ortopedia. Beleza. Se você adora ortopedia, você tem que estudar aquilo que você não sabe. Então, você tem que sempre estar fora disso. Você tem que estudar coisas que você não sabe e estar sempre com uma rotina específica. Né? Estudar para concurso, você tem que ter alguma hora exclusiva para isso. E eu tinha. Eu lembro claramente de épocas na praia, assim, fazer um treino, vou ficar na praia. Tinha uma apostilazinha, pegava lá e estava estudando uma coisa específica que eu tinha determinado aquele dia. Planejamento e tudo. Acho que vocês ajudam bastante com isso, né? Planejamento, orientações. Mas não é fácil, né? É uma coisa natural a partir do momento que você consegue tornar isso natural, né? Então, amanhã você vai acordar, vai estudar um pouquinho, outro dia estudar um pouquinho. Você acumula muita informação e sempre com estímulos diferentes. Lógico, eu acho que na residência eu abusei dos estímulos diferentes. Eles foram muito diferentes, né? Porém... você aguentou. Aguentei. É sobre isso. Aguentei, né? Tive catapora? Tive, né? Tive outros momentos bem ruins? Sim. Tive. Mas... foi doloroso, é isso. Mas aquilo pra mim foi fundamental pra minha vida. Até hoje é. Tanto que eu participei de movimentos sociais e tudo. Então, mas você vai entrar pra Marinha, você vai ser preso. Pelo contrário, eu sei me colocar. Isso. Em qualquer cenário dentro do meio militar ou não. Né? São pessoas, ainda assim, dentro do meio militar, são pessoas. Então você tem que lidar com pessoas. Você vai trabalhar em qualquer lugar, são pessoas, tem que lidar com pessoas.
Então, para mim, a residência mudou minha vida por isso, porque eu comecei a aprender a lidar com pessoas diferentes, com diferentes cenários, e tive muita informação técnica também, que é o pessoal busca muito. Então, isso você vai ter, de qualquer forma. É muito clichê, tem que estudar sempre. É clichê, mas é difícil manter uma rotina. Sim. Rotina é um negócio que faz a diferença. E estudar as fraquezas então, não é fácil. Pensem sempre em ter rotina e estar fora da zona de conforto. Boa. O conforto é muito bom, né? Mas dali não sai nada. Boa. Excelente. Bom. A gente fala aqui muito em transformação dentro do PRIS. E transformação é sobre sair de uma zona de conforto. É você, né, se conflitar, né, dentro de tudo que você falou, disciplina, planejamento, tempo e etc. Então, você entra depois num bolo ali. Eu comecei a perceber em um momento de concurso que eram sempre os mesmos que estavam de trás. Sempre? Não. Eu comecei fulano. Aí fulano, ciclano passou. Fulano, ciclano e beltrano passaram. Mas eu tava ali. Isso. Eu escapei num momentozinho. Você consegue. Isso você fala, isso é muito comum. O mesmo nicho. E aí você vai buscar o que aquele nicho né, tem feito, e é sobre isso. Enfim, cara, quero te agradecer. Pô, né, hoje, além de ser um convidado, além de ser um colega de profissão, já fomos plantonistas juntos. Sim, muita história. Né, no mesmo dia, hoje somos plantonistas em dias diferentes, mas dentro da terapia intensiva. Então, e também é um parceiro, é um amigo também, mora na minha mesma cidade. Enfim, a gente, né, tem essa abertura de falar. Hoje foi até muito difícil, que assim, muito formal, sem um bar, sem um petisco, sem uma cerveja aqui. Nossa, foi até... Mas saiu. Viu? Saiu de forma... Só para lembrar, tu falou da coordenação de residência. Essa coordenação de residência saiu de uma conversa de bar nossa de 5 horas. Que a gente conversou sobre tanta coisa, ele saiu dali e já foi ser coordenador de residência. Toda vez que a gente vai pro bar e senta pra tomar uma cerveja para falar de fisioterapia indiretamente sobre outras coisas, acontece alguma coisa. Acontece alguma coisa, é isso. A gente precisa voltar a sentar um pouco mais. Semana passada a gente sentou um pouquinho, mas a gente precisa... Não, hoje vamos falar sobre isso. Aí a coisa acontece. As coisas acontecem. Aí a coisa acontece. Então, pô, pra mim é sempre um prazer, né? Fiquei como tentando trazer ele tem praticamente um mês... E conseguimos um dia, porque é isso, né? O cara tem 30 mil concursos nas costas, carga horária semanal. Eu tô em dia de férias aqui, né? Preciso estar de férias, ele me buscar em casa, já mora em Itaipu. Busquei em casa pra ninguém me achar, ele foi me achar. E peguei ele depois do treino de vôlei e trouxe pra cá. Você vê como é que tem que ser. Mas eu vim, falei que ia vir. Então, eu te agradecer aí, pô, de coração por ter agregado, e tenho certeza que agregou, né, muito para muitas pessoas que pensam num processo seletivo e pensam se submeter a mais valorização, principalmente pessoal e, consequentemente, natural. Legal, eu fico super à disposição aí. Eu sei que às vezes muita gente tem dúvidas específicas e tudo. Quem quiser falar comigo, rede social e tudo, vou entrar em contato com você e falar. Qual é a tua rede social, Eduardo? @EduToste, T-O-S-T-E, Edu-T-O-S-T-E. Segue ele lá, né? E aí, realmente, eu respondo com todo mundo, com o maior prazer. Minha função é sempre ajudar. Sempre ajudar de verdade. É isso. Em breve, se Deus quiser, ele vai estar dando umas aulas por aqui, que eu estava esperando ele sair da banca. Então, em breve, já, vocês vão ver aí pelas telinhas do Friso do Eduardo também, falando um pouquinho mais falando sobre o que ele entende total. Beleza, galera? É isso? Obrigado, irmão. Valeu. Caraca. Prazerzão, sempre prazer. Obrigado, pessoal. E até o nosso próximo episódio do Pod Priso. Um abraço.